Fala pessoal, bem-vindos aqui ao podcast do canal Quadro Livre. Sou o professor Pedro Moll, estou aqui na mesa com meu parceiro, o professor Rodolfo, e dois convidados que a gente vai tomar conta aqui hoje, né? Então, dois convidados em comemoração, né, de 100 mil inscritos do canal Quadro Livre. Então, eu e o Rodolfo aqui vamos, né, levar essa mesa aqui hoje. E é isso. A ideia é esclarecer algumas. Tira curiosidades até nossas, na verdade. Curiosidades nossas sobre o canal, sobre como começou, sobre as ideias. E vamos ter um bate-papo aqui com os fundadores do canal Quadro Livre, o professor Maurício e o professor meu amigo, Rafael. Beleza? Como é que Satisfação imensa, um prazer ter vocês aqui. Obrigado pelo convite, por esse podcast. Vamos aqui Agradeço demais. inverter os papéis. Porque não poderia ser outra pessoa, né, no momento, senão eles dois. Exatamente. A gente até chamou o Olivier também, né? Só que o Olivier tá com a missão casamento aí, próximo, Exatamente. então ficou complicado para ele. Então, o que vocês querem saber da gente? Fala pra mim. Então, bom, primeiramente, né, meus parabéns, né? Eu sei que a gente faz um pouco parte disso, mas nada disso teria acontecido se não fosse vocês, né? Principalmente Maurício com o começo do canal, Rafael depois com inúmeras gravações aí, né? Eu participei de um processo, mas um processo já com caminho andado. E aí eu gostaria de saber, eu acho que é curiosidade até minha e dos outros, né, que acompanham, que já se beneficiaram dos vídeos do Quadro Livre, como que foi a ideia, né, de fazer o canal, qual momento foi que isso aconteceu? Eu acho que foi o professor Maurício, né, que acho que é melhor para responder essa pergunta, então diz aí pra galera. Vamos lá. 2017, eu tava fazendo ainda minha faculdade, não tinha terminado minha faculdade não, mas já tava atuando em cursinho, sim, pra IF, né? E aí eu percebi que sempre que eu tava dando aula, não dava tempo de resolver tudo que eu queria. E eu comecei a gravar uns exercícios e postar, galera. Tem esse exercício aqui, que caiu na prova tal, não vai dar tempo, mas tem um vídeo ali. E comecei a fazer. E aí, como eu deixava público também, botava ali a descrição, botava ali, não era o material que tinha, que era a resolução de prova do IF, não tinha na internet na época. E aí, mais gente começou a acessar e pedir mais. Pô, grava prova de tal ano, grava o ERG também, grava não sei o que. Eu comecei a postar mais alguns, mas sempre assim, um ritmo muito calmo, muito sem intensidade nenhuma. E aí, quando apareceu ali Rafael, ele falou, como que faz isso aí, como que grava, como que você faz? Pô, que eu tenho uma vontade de fazer um quadro negro, que já era outra coisa. Eu gravava sempre, né, na mesa digitalizadora, resolvendo questões. Rafael já veio com a proposta de fazer aula mesmo, de fazer o quadro. O cara desenha bem pra caramba, né? Você já conhece. Fazer um quadro negro com giz e tal. E eu comprei a ideia, vamos embora, vamos gravar. Eu não sei como que faz ainda direito, então, mas vamos gravar. E acabou que ele pegou um ritmo também de gravação, assim, muito bom. Cara, excelente professor, né? A gente já conhece a qualidade dele. E aí deu muito certo, porque mais gente veio, mais gente pediu, e ele conseguiu gravar mais, e chegamos aí aos 100K. E rumo ao 500 mil, a 1 milhão ali, quem sabe, né? Se Deus quiser. E a ideia do primeiro vídeo? Como foi gravar o primeiro vídeo? Que negócio é a estreia. O primeiro vídeo de Rafael foi interessante. Foi né? curioso, porque o primeiro vídeo, cara, eu devo ter gravado umas 50 tentativas, porque vocês que também já gravaram com a gente, cara, a pior parte não é o dar a aula. O dar a aula é mole. Se você está ali no processo de aula, é tranquilo. O maior problema é... Se inscreve no canal. Não, peraí, se inscreve, curte. Não, peraí. Qual que é o meu nome mesmo? Pô, você fala Deixa eu começar de novo. É a dinâmica ali Então, da gravação que é diferente, né? O primeiro vídeo foi um vídeo muito curioso, porque, primeiro, é um vídeo de conceitos básicos da geografia. Ele é o vídeo mais acessado até hoje do canal. Mais visto. Certo? E você para pra pensar. Eu parava pra pensar assim, cara, como é que isso aqui vai funcionar? Não é possível que isso aqui dê certo. Mas a gente olhava vários exemplos na internet e a gente via que a parada tinha Tem um público, né? Tinha um público. Então eu falei assim, vou fazer o que eu faço em sala. Peguei lá meu quadro, fiz meu quadro, só que ainda numa estrutura ruim, um material ruim. Nem o quadro era tão bom assim, né?
O GIS era, nossa, aquele primeiro dá até GIS. pra gente falar de Dá como era a infraestrutura, né? Exatamente, se a gente parar pra pensar, cara, a primeira estrutura que a gente teve lá, o GIS era péssimo, aquilo fazia um pó doido. E ele tem alergia. Não, a gente tem alergia, cara. Não esquece. A gente nem tinha lugar. Na verdade, o que acontece? Quando o Maurício... Como que surgiu a minha entrada no canal? Na realidade, Maurício já tinha um canal que devia ter ali uns 200, 300 inscritos, mais ou menos. E aí, um dia eu liguei para Maurício e falei assim, Maurício, olha, eu tava puto por algum motivo de escola. Falei, caraca, eu quero abrir um canal, quero parar de trabalhar em escola. Aqueles dias de revolta que a gente tem, pô, alguma turma te estressa, você chega e fala... Beleza, vou abrir um canal, vou ficar milionário com o YouTube. Porra, é isso aí que ia acontecer. Aí eu falei assim, pô, vamos gravar. Aí ele falou, não, eu sei onde nós vamos gravar. Não, mas não tem o espaço. Tem sim, lá em casa. Aí a gente foi lá pra casa, tinha um apartamento de 2 andares, né? Aí eu falei assim, pô, onde é que a gente vai gravar isso? No 2º andar. Aí o quadro, a parede aí, ó, escreve na parede. Aí como? Pinta de preto e vambora. Nós fomos os pintores ali, pintamos tudo. É que eu não achei a foto, mas tem a foto da gente tomando cerveja e esquematizando como que seria o quadro livre. Rolou isso. E aí a gente falou assim, pô, vamos ver como é que vai funcionar. E aí começou. A primeira coisa a gente foi pesquisar qual tinta usar. A gente usar uma lousa cor, errada, né? Usamos uma tinta toda horrorosa na primeira vez, o quadro ficava uma porcaria. A gente tinha que filmar com o spot de luz contrário. Eu acho que o Rodolfo chegou a pegar uma gravação dessa. Cara, era um horror. Aí o giz, meu Deus, eu fazia o quadro espirrando. Aí eu tinha que parar, limpar tudo, para depois tomar um banho, para depois ir gravar. Que, nossa senhora, é muito ruim. E aí, aos poucos, a gente vai profissionalizando, a gente vai pegando um esquema de iluminação melhor, um microfone melhor. Eu acho que agora que a gente está gravando mais vídeos, a galera, inclusive, aí que acompanha o canal, fica atento aí que novos vídeos estão saindo. De geografia, alguns já saíram, quem sabe química e física em breve, né? Nós vamos estar colocando novos vídeos no canal, mas a gente melhorou muito do que era no início. Sim, com certeza. Não que a qualidade no início fosse ruim, eu acho que era melhor, inclusive, que muita coisa na internet. Sim. Mas a gente melhorou muito e a gente é natural evoluindo. Sim. Edição, qualidade de gravação também de vídeo, de captação de áudio e tudo mais. Agora a gente tem o estúdio lá alugado, que a gente tem ali tudo certinho, mesmo esquema, né? Se a gente olhasse os primeiros vídeos e olhar os últimos, lado a lado, não dá uma diferença também tão drástica. Essa seria uma outra curiosidade, tipo a sensação de olhar um primeiro vídeo e o vídeo hoje. Comparar, assim, eu acho meu primeiro vídeo uma merda. E é o mais visto, não tem jeito, cara. É o mais visto. Mas às vezes é aquilo, né? A gente grava e fica lá e o negócio pra muita gente foi tipo bom pra caramba. Só, e esse pra vídeo, gente, pô, se a gente regravou. Hoje, diferente, né? A gente regravou esse vídeo de uma qualidade melhor, uma edição melhor e tudo mais. É a mesma conteúdo aula. melhor. Conteúdo melhor, mais atualizado e tal, mas não tem jeito. É a primeira aula que virou mesmo. E aí, esse segundo que a gente gravou de conceito geográfico não chegou a. Não, eu lembro que primeira vez que a gente gravou, a gente não tinha noção do quanto de conteúdo colocar no quadro. Tempo. O tempo que você vai levar para gravar. Porque é muita coisa que você tem que levar em consideração. Porque você não pode gravar um vídeo de meia hora. Você tem que gravar um vídeo ali de, no máximo, 10, 15 minutos, no máximo, estourando 15. Isso pensando há, sei lá, 8 anos atrás. Exato. Hoje esse tempo já mudou também. Exatamente. E aí, eu gosto de coisa rápida, né? Exatamente. E aí a grande questão foi o quê? Eu falei assim, pô, eu vou colocar o mínimo possível. E aí vou explicando. Cara, o quadro, se você olhar o primeiro vídeo, cara, o quadro é torto, assim. Eu escrevi torto, ficou um negócio muito... Aí depois a gente vai tomando alguns padrões, vai colocando alguma simetria no quadro para poder sempre seguir o mesmo padrãozinho. E até a forma de introduzir o vídeo passou a ser uma coisa recorrente. Eu já decorei como iniciar o vídeo. Hoje em dia, para mim, é um negócio... Né? Tem coisas que caíram também, por exemplo, vídeo de introdução não tem mais. Aquele videozinho de entrada, depois estudando, a gente viu que tem gente que pula. Na verdade, a gente tem esse costume, né? A gente quer consumir o conteúdo logo e a gente já vai pra É geração TikTok, né, cara? É a questão do imediatismo também. Tanto que você vê alguns vídeos, alguns criadores de conteúdo, até que eles não botam mais esse vídeo e do nada, no meio do vídeo, você tá vendo a matéria e aparece, tipo, só o... Jequiti. Tipo, aquele negócio rápido, assim, pra você seguir, só pra você lembrar ali, porque já estavam
tão condicionados a pular essa parte de introdução. Mas bacana. E como que hoje, né, o Maurício comentou aí, né, que a gente tem um estúdio hoje, que a gente, pensando lá, que era na sua casa, depois já foi na casa de Rafael, hoje, pô, a gente tem um lugar que se qualquer hora vocês quiserem gravar, a gente quiser gravar, a gente tem um momento. Como que é para vocês essa rotina? Desde vocês, né, pensarem no vídeo até vocês estipularem assim, pô, vou gravar esse dia, tal. Quanto tempo vocês demoram? Porque às vezes eu acho que quem tá vendo, consumindo esse conteúdo, eu acho que eles não têm a noção muito de que, às vezes, para um vídeo de 10, 15 minutos, quanto a gente perde tempo ali por trás, tanto na parte de produção quanto na parte de edição, né? Então, como que é isso hoje? Tem alguma rotina? Não tem? A parte de produção, assim, de descrição de vídeo, que tem vários fatores, né? Tem a miniatura, tem a descrição do vídeo, tem, enfim, a divulgação do vídeo. Essa parte toda eu que faço. De dar dica, por exemplo, Rafael, a gente não vai botar mais a introdução, igual eu estava falando do vídeo. Essa parte de estudo todo, de produção, eu nem me meto. Eu que faço. E a edição é o seu irmão que faz. João Gabriel. No começo eu que fazia, agora o João Gabriel editor, João Gabriel. Salve, João. E a parte criativa ali toda da aula aí é Rafael. E o que ele mandar eu confio 100%. A parte da aula, o que acontece? Eu acho que as pessoas olham aquele videozinho bonitinho de 10, 7 minutos, às vezes, e falam assim, beleza, é mole fazer isso. Beleza, vai lá e faz. A logística para chegar naquilo ali, ela é... Então, hoje, o meu processo é o seguinte. Primeiro, eu pego a matéria, eu escolho a matéria que eu vou dar aula. Aí eu tento dividir dentro do tempo... na minha cabeça, eu me pego explicando a matéria para ver quanto tempo eu levaria explicando aquilo ali. Porque o bom é que, pelo menos ali, eu não tenho um aluno escutando imediato ali no tete-a-tete, né, para tirar dúvida. Então, é basicamente eu expor e dúvidas a gente vai tirar nos comentários e tira depois. Então, é exposição de aula. Então, primeiro eu faço a divisão. Por exemplo, a gente está lançando agora, já teve 2 vídeos que a gente lançou aí sobre fases do capitalismo. Simplesmente dividi as 4 fases do capitalismo. Peguei a primeira, capitalismo comercial. Aí eu falei, eu tenho que começar falando o que é o capitalismo. Você esboça o quadro antes, uma pergunta. Sim, tem todo pronto. Todos os meus quadros são esboçados. Você desenha antes o quadro, uma folha para depois... Então, eu começo fazendo no caderno. Primeiro eu faço um resumo do conteúdo, é aquele rascunhão mesmo. Tem toda a informação que eu acho relevante está ali. Aí depois eu pego aquela folha de... uma folhazinha uma ficha, né? Uma ficha pautada, que é retangular, mais ou menos parecida com um quadro. Eu divido em 2 ou 3 partes, dependendo de como que eu vou fazer, e eu esboço ali mais ou menos como o quadro vai ficar. Aí, terminei a parte escrita, aí eu falo, o que pode ser ilustrado? Porque a parte visual a gente sempre considera como uma parte extremamente importante, né, por conta do quadro. O quadro sempre foi um chamariz gigante do quadro livre. Né? Então eu falei assim, o que eu posso esboçar? Eu lembro muito, acho que é um vídeo que eu mais adoro aquele quadro. O dragão asiático, né? Falando sobre economia chinesa, o dragão asiático, crescimento econômico e tal. Eu falei, vou desenhar um dragão. Olhei e falei assim, olhei na internet um desenho e falei, vou... Douglas, vê se você consegue encontrar depois esse vídeo para botar pra gente. Economia, China econômico. Acho que aspectos econômicos da China. Aspectos econômicos, acho que é isso. Entendeu? E aí, desenho um dragão, parece até o dragão assim, do Dragon Ball Z. Caraca, eu me amarro naquele desenho e foi feito à mão livre. As pessoas falam assim, não, Rafael, você botou o projetor... Já perguntaram isso. Não foi isso. Já mandaram mensagem. Você emenda nessa pergunta do Pedro, por exemplo... você tem uma aula de 8, 10 minutos ali, mas às vezes você perdeu meia hora, 1 hora para montar aquele quadro. Sim. 4 horas, mais ou menos, eu perdi desenhando aquele dragão. É investimento de capricho aí era mesmo. Aquela coisa, era detalhe. E aí era mais capricho meu do que necessidade. Mas eu acho que é isso aí que é o diferencial. É isso aí que a galera gosta. Que eterniza, na verdade. Tanto que eu lembro que quando eu comecei a gravar, os alunos, eles pediam, eu não sei se... Aí depois pra gente deixar o quadro sozinho no final. Porque teve uma época que a gente só acabava o vídeo e tal, beleza. Aí o pessoal, não, bota o quadro no final, porque às vezes a pessoa quer tirar um print, né? Quer fazer um só mapa copiar mental, alguma coisa, né? E bem bacana porque...
pelos comentários, a gente via que a galera zelava muito por esse detalhe, que era meio ali um detalhe que Rafael falou, pô, nem precisava fazer isso tudo, mas eu perdi muito tempo fazendo isso, mas que a galera chamava atenção, né? Era um ponto muito diferente, né, do quadro livre. Eu acho, assim, que pra gente, além de ser um diferencial, mas em termos de tempo de gravação, cada vídeo aí, se você pegar desde do pensar a aula, fazer todo esse processo, gravar, editar, montar miniatura, não sei o quê, tranquilamente, cada vídeo aí você tem pelo menos umas 5 horas de trabalho. Mais ou menos isso aí. Total. Tanto que a gente tem muito vídeo de gaveta, porque às vezes a gente não tem tempo de fazer o capricho, de fazer a melhor capa, a melhor não postar do que postar um negócio de qualquer jeito. Exatamente. Já aconteceu, por exemplo, e aí vem as coisas mais engraçadas. No início, cara, a gente errava muito. E a letrinha, às vezes, que faltava no quadro, né, Rafael? Exatamente. Às vezes já é editado. Tá lá um negócio, esqueci uma letra. Até hoje, se você olhar lá no vídeo de relevo, cara, eu acho o pior. Tá escrito revevo. Mas acontece. Então, e vai acontece, ficar assim mesmo, vai ficar cara. desse jeito. Não é essa a questão. A questão é que você para e pensa assim, pô, vou tirar o vídeo só. Aquele toque, né, que faz uma erratazinha ali no fez a errata, errata. Porque eu lembro que... Às vezes dá pra salvar na edição, dependendo do que. Sim, né? em uns 3, 4 eu editei, cara, e para editar uma coisa dessa, pegar uma letrinha que tá faltando botar, sendo que o Rafael passa ainda na frente do quadro e tal, dá um trabalho, cara. E eu fiz isso em uns 2, 3 vídeos. Aí depois você falou, não vou fazer mais não. Aí você chegou pra ele e falou, não erra mais não, que eu não vou mais corrigir. Esse do Revivo aí, por exemplo, a galera que falou que eu não tinha percebido. E nem eu tinha percebido. Aqui a gente fez também com o Geo Brasil, tem alguma coisinha também, alguma coisa assim. Alguma coisinha também, uma letrinha, mas, cara, o negócio aqui é uma aula excelente. É porque às vezes você tá lá escrevendo no quadro. É porque o ideal é a gente fazer o quadro e depois revisar. Eu sempre tento dar uma olhada, ver. Porque mas às vezes você tá escrevendo. Aí você desconcentra por alguma coisa. Você esquece uma letra no final. Ou você começa e volta. E principalmente eu que faço letra em caixa alta, são letras soltas. Sim. Quando você faz a letra cursiva, uma coisa tá emendando na outra. Então você não vai perder letra. O problema é quando você faz a letra solta, é letra por letra. Aí que entra também uma coisa de bastidor que eu acho que a galera não tem essa noção, que é o fato, né, de que o quadro livre não é seu sustento ainda hoje em dia, nem o de Maurício, quem dera, né? Porque ele começou falando, não, pô, uma vez eu liguei para Maurício e falei, quero largar tudo e quero ver do quadro livre. É claro que seria a ideia, mas eu acho que também isso explica muito, às vezes, esses pequenos erros, porque, obviamente, a gente tá amanhã todas as vezes trabalhando, na sala de aula, escrevendo no quadro várias vezes, dando aula, fazendo exercício, e o momento dessa gravação, às vezes, é no contraturno. É o contra-contraturno, né? Contra-contraturno. Quantas vezes eu já gravei de madrugada? A gente fala de manhã, né? Mas, na verdade, raramente você encaixa um horário à tarde. Eu acho que uma coisa que impulsionou muito a gente acabou sendo o momento de 2019, né? Sim. 2019 acabou sendo um momento que a gente estava em casa, querendo ou não, facilitava bastante. Eu ia perguntar o quanto que a pandemia ela impacta nisso, porque assim, óbvio que é um momento que ele é muito negativo, né? Mas o quanto ele foi impactante dentro do quadro livre, por exemplo, porque é um momento que o online, na verdade, a internet ela cresce muito, né? Eu acho que assim, o quadro livre ele surge efetivamente comigo em 2019, não é 2019? 18, acho, não foi não? Não, tem que olhar nos vídeos agora. Tem que olhar com calma, acho que foi 19. Pra lembrar assim de cabeça. Porque 20, quando a gente fica porque preso, a pandemia começa em 2020. A pandemia, de fato, potencializou o canal porque por 2 fatores. O primeiro, que as pessoas estavam estudando mais online e elas precisavam de conteúdo de qualidade e Rafael entregava isso. E o segundo é que Rafael entregava isso. Porque ele estava podendo gravar, né? Tinha vídeo todo dia. Todo dia tinha vídeo. Até porque o estúdio era na casa dele. Entendeu? Era um compromisso nosso de fazer vídeo todo dia. E eu chegava a gravar, teve época da gente postar. Teve uma época que passou umas 2 semanas postando vídeo todo dia. Todo dia. Eu acho até que você aproveitava também para dar aula, né? A aula que você postava na sua plataforma. O quadro que eu fazia as aulas online para as próprias escolas. Já aproveitava Acabou que eu usava os quadros para... E muito professor usou também. Sim, professores de outras escolas, inclusive, obrigado professores de outras escolas aí que compartilham os vídeos do quadro livre, que eles compartilham com os alunos dele, aproveitam ali para botar em alguma plataforma e tal, e deu aquele boom. Realmente ajudou muito, potencializou, vamos dizer assim, né? E dessa parceria
podemos dizer que começou numa parceria que hoje, né, se efetivou com 100 mil inscritos, né, você e Rafael no canal. Algo de bastidor, assim, vocês já tiveram alguma briga por causa do canal? Rapaz, a gente sempre troca muita ideia. Brigar, eu não lembro de ter brigado, assim, mas de trocar ideia, tipo assim, pô, acha assim melhor, mas assim melhor. Não, mas olha só isso aqui. A discordância, ela é saudável. Sim, normal. Parte, e sempre a gente faz isso para justamente melhorar. Sempre a gente faz para buscar o melhor e tudo mais. Tem novidade aí, Douglas? Tem novidade aí. Inclusive, falando nisso, a gente preparou uma surpresa aqui, porque tem um negócio que chega quando a gente faz 100 mil inscritos, né? Ah, mas chegou já? Já chegou. Mentira. Chegou, mentira. Inclusive tem uma pessoa muito especial que vai entregar aqui pra gente. Que isso? Pode entrar aí, o pessoal que tá esperando a gente. Entra aí. Eu não sei, é surpresa pra mim. Tá com vergonha, tá com vergonha. Que isso? Que isso, hein? Tá com vergonha? Ó. Esse aqui é o Bento, galera. É o Bento e o Dom, os filhinhos de Rafael. Que legal. Essa é a esposa de Rafael, tá, gente? A Isa. Ô, meu filho. Olha lá, você Não tá quer na não? televisão. Olha lá, Olha você você tá na na televisão. TV. Tá ao Olha lá. vivo no quadro livre, cara. Pera aí, olha lá você na televisão. Tá vendo lá, ó? Cadê Olha o lá Bob? você. Cadê o Bob? Eu quero saber, cadê o Bob? O Bob, Ficar tá? aqui, não. Abre pra mim. Ó o presente do papai. Abre pra mim. Tem mais gente. Será? Agora... Aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Vem, Dodon. Você é cruel, Pode entrar. Tá Maurício. vendo? Ai, meu Deus do céu. Rafael perguntando, já chegou, Maurício engabelou ele. Pô, eu perguntei se Falou tinha que, chegado. falou que tava nos Estados Unidos. Esse aqui é meu afilhado, ó. Aí, ó. Ó o Dom aí, ó. Ele E tá aí, olhando. Rafael, isso aí é um presente, né? Dom. Pra você deixar lá no quartinho das É crianças. nosso. Esse aí é seu. Esse é seu, faço questão de ser seu e pra você deixar lá no quartinho das crianças. Pô. Que... Não vou conseguir abrir isso. Eu, Vai, acho que pô. eu acho que o Dom tá estranhando o ambiente. Não, o Dom é Não. tranquilão. O Dom é Não, o tranquilão. que tá acontecendo aqui? Dom essa galera aí. Ah, minha esposa, gente, minha esposa vai gravar português pro canal Quadro Livre em breve. Tem vídeo dela lá, né? Tem Vou vídeo falar, dela viu? lá. Ô, bichinha que é difícil de você convencer de fazer. Difícil. Tá louco, hein? Difícil. Não, mas ela topou, falou assim, ó, Raíssa, vamos fazer e tal. Conseguiu organizar Eu não certinho. não vou conseguir abrir isso. Claro que vai, tem que abrir, pô. Se você não mostrar Pô, isso aí, eu tô doido pra ver, cara. Eu não consegui abrir ainda, tô querendo ver. mano. Mas também colocaram, trancaram o negócio aí que é pra não abrir mesmo, né? É justamente pro pessoal não roubar na alfândega lá, não... Caraca, ninguém não- desviar material nenhum, né? A caixa você não vai aproveitar, não. É porque a caixa tem jeito, não. E eu até... Tentando aproveitar a caixa. eu tava até tentando aproveitar também, só que eles colaram adesivo em cima da logo e tudo mais. Aí, Rafael, Olha aqui, ó, gente. pode focar aí, ó. Opa! Parabéns por atingir um marco do número de inscritos. Lê direito, tá mandando o contrato de pagamento da... Temos a honra de compartilhar e reconhecer a sua conquista. Desejamos sua experiência seja excepcional. Esse prêmio foi inspecionado e embalado com todo cuidado por Rick. Obrigado, Rick do The Walking Dead. Esse cara é Rick and Morty, Rick and não Morty. é não. Muito bom. Você se lembra do primeiro inscrito, do centésimo e do milésimo inscrito? Provavelmente sim. E pode ter certeza que vai se lembrar do inscrito de número 100 mil. Seus fãs podem ter encontrado você enquanto fazia uma pesquisa no YouTube, ao conversar com um amigo ou por um vídeo recomendado. Não importa como eles chegaram ao seu canal. O público ficou e os números aumentaram por causa de você e da comunidade que criou. Temos orgulho de presentear você com o prêmio Prata para Criadores e Reconhecimento por alcançar a incrível marca de 100 mil inscritos. Tradução placa livre. ali, Ó, Real, papai recebeu a placa. a nossa placa Fala, parabéns. Que isso? de 100 mil inscritos. Aê! 100 mil subscribers. bom. 100 mil inscritos. Essa é só a rumo- primeira, essa é só a rumo primeira. a 1 milhão. Essa é só a primeira. Pô, cara. Raíssa, obrigado. Muito Puxa obrigado, vida. Raíssa. Ela desviou toda Rapaz, a você rotina tirou- dela você ali. né? tirou Pra- minha esposa, minha mãe. Cara aqui.
Tava todo mundo. Imagina. Rafael nem imaginava, deixou todo mundo em casa. Não, e ele falou, eu falei assim, você só volta 5 horas. Não, amor, só 5 horas. Eu falei, tá bom. Mesmo. Parabéns, gente. Parabéns pra todos, né? Todos Obrigado. estão... E você, Bento, vai sentar aqui pra trocar uma ideia com o teu pai, não? Cadê o Bob? Senta aqui, meu filho. Cara, Ele não tá querendo fala, mesmo. sabe o que ele vai falar? Sobre a patrulha canina. Ah, é? Patrulha canina? Você tá com A quem gente, na tem, sua mão? a gente tem que marcar um episódio só de patrulha canina. Aí ele vai ser- ele vai saber falar sobre patrulha canina. Só que a gente vai ter que estudar um pouco pra entender, apesar que o Rafael já tá Pô, dominando já. Aqui, alta qualidade. É. Alta qualidade. Acho que YouTube, tem que obrigado colocar em aí. algum lugar aí. Tchau, gente. Tchau, É a primeira que eu obrigado. vejo. É a Eu primeira também, que eu nunca vi vejo. não. É, eu já Tchau. tinha visto uma. O Rafael já botou o dedão aqui, ó. Já Ah, tá sempre dentro. tem. Aonde? Eu não fui eu, não. É, foi o Rig, então. Caraca. Que ele que embalou, né? Ai, tem que fazer direito, hein? Ó, E aí, gostou de surpresa? É pô, não surpre- imaginava. Vocês são safados. Vocês falaram que não tinha Não, chegado. mas era surpresa pro pessoal. Você sabia? Eu sabia. Ah, eu não Eu, sabia. eu não falei com você, não. Não, era surpresa pra mim também, Rafael. Era só pra você. Caramba. É porque eu falei com o Olivier e não falei tá. com você, foi isso. Foi isso mesmo. Cara, 100 mil inscritos é uma marca que pra gente é muito significativa, porque eu não... Quando eu comecei o canal, a gente sempre começa falando assim, pô, vou fazer o melhor, vou desenvolver um trabalho bacana. E a gente não tem noção da dimensão que isso toma, porque, pô, eu já tive professores do Acre mandando mensagem pra mim, já tive professores em diversos lugares. E assim, 100 mil, aí você fala, pô, mas um monte de gente já alcançou 100 mil. É verdade, muita gente, mas agora quem alcançou 100 mil foi a gente. Então, é significativo, é algo que a gente tem que comemorar. Se Deus quiser, daqui a pouco mais placas aí de 100 mil, né? No 100 caso, era milhões. 1 milhão, 100 milhões, quem sabe? Essa é a ideia. E eu acho que isso também é um incentivo pra gente, pra ver que dá resultado. Pô, se o crescimento é exponencial, se a gente levou o quê? De 2019 pra cá pra chegar em 100 mil, chegar a 1 milhão vai ser mais rápido. Na verdade, por projeção matemática, essa placa já era para ter chegado antes. Só que tem os adventos que acontecem nas nossas vidas, né? O Exatamente. Pedro falou muito bem que, infelizmente, não é o nosso ganha-pão o canal. É uma Sim. coisa que a gente gosta muito de fazer, mas não é nosso ganha-pão. E aí, por exemplo, meu filho nasceu, daqui a pouco minha filha vai nascer, os filhinhos de Rafael nasceram, que estão ali, né, saudáveis, graças a Deus. E a gente acaba dando também uma pausadinha na gravação de vídeo. Enquanto na pandemia a gente conseguia gravar todos os dias, agora a gente tenta gravar uma vez na semana, né? Quando dá, tudo certinho. Mas tem toda essa questão. E aí, Rafael, pô, esse aqui é um presente para você, vai ficar lá no quartinho das crianças. E não sei se foi Pedro ou Rodolfo que perguntou. É interessante que é uma parceria tão forte que a gente, pô, nunca brigou por nada. A gente sempre gente faz nunca... as coisas assim para melhorar. A parceria, a gente já se conhece desde a escola. A gente jogou vôlei junto, né, Rafael? A gente... Nós temos discordâncias. Tem hora que eu penso de um jeito, ele pensa de outro. normal. Mas... Super natural. E eu acho que é bom, porque você tem visões diferentes, Promove formas diferentes. crescimento. Isso. E aí aquela coisa, às vezes eu falo assim, vamos fazer assim. Aí ele fala, não, vamos fazer assim. E aí eu falo, não, é assim, vai ser assim. E aí a gente entende também que é o espaço de cada um. Por exemplo, dificilmente eu vou me envolver na parte de edição. Dificilmente eu vou fazer uma parte que ele fala. E dificilmente ele eu vai vou me falar, envolver na Rafael, faz criação. assim, dá aula assim. Pô, quem sou eu para ensinar ele a dar aula, cara? Fala sério. Então a gente também percebe qual que é a qualidade de cada um ali dentro, né, do espaço. E a gente toca o barco assim. Eu acho que tá dando super certo, né? E vai, com certeza, isso aí é primeiro de muitos aí que ainda vão vir, né? Muitas coisas boas. O que é aí muito por vir. legal, que eu vejo assim, é o fato de alcançar um volume que é absurdo. Nós estamos falando de 100 mil pessoas num conteúdo educacional que é muito difícil hoje. É um público muito específico. Né? A gente sabe que, infelizmente, a internet hoje ela se difunde por outros assuntos. Né? Viralizar na internet sem esculhambação. Exatamente, entendeu? Então, eu acho que essa é a parte que é mais E gratificante. eu acho que o mais legal também é que o nosso canal, ele não tem um objetivo... Assim, a gente não faz nenhum tipo de trabalho buscando efetivamente visualização. O que a gente busca é fazer uma aula de qualidade. E isso tem reconhecimento, porque a gente vê assim, por exemplo, pega vários canais grandes de educação aí e eles se rendem a
fazer o recorte do recorte da aula. Desculpa, aquilo para mim não é educação. Claro que tem sua relevância, tem, pelo amor de Deus. Mas ele tá querendo viver disso ali. Ele quer galgar mais espaço. Legal, e eu acho válido. Mas é legal chegar a 100 mil e falar assim, primeiro, a gente nunca meteu um centavo para grandes divulgações no YouTube, a gente nunca fez impulsionamento, vamos impulsionar vídeo, não sei o quê. Nosso crescimento ele é praticamente 100% orgânico. O gasto, assim, um podcast, aqui é locação, né? A logo, quando precisou trocar a logo e tal. Então, uma coisinha assim. Surge também com aquela ideia de levar conhecimento para quem tem menos acesso a isso, né? Acho que... Isso, por um lado, é uma coisa que eu pensava muito no início. E hoje eu já penso bem diferente, Rodolfo. Porque eu penso assim, cara, eu acho muito foda a gente falar assim, vamos democratizar. Mas a gente não democratiza na internet. Entendeu? A galera não tem acesso à internet, a galera de classe mais baixa. Então, assim, eu acho que a gente leva para muita gente. Eu não gosto de usar o termo democratizar, porque realmente não é democratizar ainda. A internet não democratiza. A ideia é você fazer o que você pode com aquilo que você tem. Que eu posso, exato. O democratizar parece que vai chegar todo mundo que quer e não chega, infelizmente. Não chega, infelizmente. Porque todo mundo que às vezes não usa nem a internet para poder fazer isso. A gente sabe que a gente pega ainda um público que tem muita gente que já utilizou o seu vídeo, com certeza, porque não tinha esse acesso na pandemia agora. Então, eu também concordo que essa parte de democratizar é uma palavra talvez difícil, mas você ajudar quem está buscando isso e ter a qualidade que os seus alunos da sua escola teriam na sua aula. Exatamente. Eu acho assim, as pessoas viram para mim e falam assim, Rafael, mas a aula que você dá lá é a mesma que você dá lá na escola? Cara, igual. Claro que com algumas diferenças, por ser uma gravação, por eu ter tempo de preparar um baita de um quadro ali, claro, vai ser um mega diferencial, vai. Mas, com certeza, assim, os exemplos que eu uso, às vezes, são os mesmos, eu repito, e o aluno fala assim, que bom, professor, porque eu assisto a sua aula aqui na escola, e eu chego em casa e eu vejo um vídeo seu de novo. Então, eu consigo ver exatamente o que você quis dizer, e é isso que acaba sendo legal. Dá para revisar, para recapitular, né? A gravação é muito boa. Isso que você me falou remete a uma coisa que é uma dúvida, acho que, pelo menos, uma dúvida minha, com a geração que a gente tem hoje. Essa questão do aluno que é acostumado a estudar pela internet. Por exemplo, será que você acha que isso impactou de forma positiva ou negativa? Porque eu acho que positivamente, para aquele aluno que sabe estudar, é super importante. Como o exemplo que você deu agora. O aluno assiste uma aula e depois ele fala assim, eu tenho aquele vídeo como referência. Mas como que isso impacta de uma forma geral, assim? Eu acho que para a escola, para o professor que está na escola, às vezes não é tão bom. Pelo seguinte, porque ele está ali numa aula de 40, 50 minutos, depende ali da escola, e eu já escutei assim, depois eu assisto um vídeo na internet para estudar esse assunto aqui, então nem precisa prestar atenção. E detalhe, né? Uma aula de 40 minutos com 40 na sala, né? 40 na sala, cada um com pensamento, cada um com uma fala. Isso aí, totalmente diferente. E aquele que está querendo estudar mesmo, né, independente de escola, ou às vezes para a escola, para curso, enfim, ele ganhou o mundo ali na internet, porque ele não só vai ter muito conteúdo, como ele vai poder escolher. Às vezes, por exemplo, ele pode não gostar de um outro professor de geografia, mas ele vai gostar do Rafael, ou ele não vai gostar do Rafael, mas tem outro professor que ele se identifica mais. Então ele tem N possibilidades ali dentro da internet e com conteúdo de qualidade, né? Então o YouTube entrega muito isso para esse estudante. Talvez, às vezes, o professor não seja tão bom, porque às vezes o vídeo ali de 8 minutos vai dar o mesmo conteúdo que o cara tentou dar 50 minutos e às vezes nem conseguiu. Isso aí é uma coisa que eu sempre falo para os alunos. A galera que sempre acompanha a gente, vira e mexe tem. Eu vejo um comentário assim, você me explicou em 5 minutos o que o meu professor em 2 aulas não conseguiu explicar. Primeira resposta que a gente vai ter, olha, valoriza o seu professor. Primeira coisa, cara, valoriza o cara que está na sala de aula porque ele está lidando com você diretamente. Eu não sei nem quem é você todos muitas os dias, vezes. Né? Na maioria das vezes eu não sei quem é você aqui na internet. Até porque quando ele acessa seu vídeo, ele acessa porque ele quer aquele conteúdo. Então o engajamento dele, o interesse dele é diferente. Ele está predisposto Ele está predisposto a aprender. Então eu falo assim, valoriza o cara que está lá. E eu falo assim, cara, eu lembro isso claramente quando o professor, todo mundo, nós somos amigos do professor Matheus de História me deu aula. E eu lembro claramente que quando o Matheus me dava aula, ele era o melhor professor que a gente tinha na escola. A gente adorava a aula dele, é foda. E eu lembro da diretora,
vir na nossa sala porque a gente estava reclamando muito de outra professora. E ela virou e falou, Rafael, olha só, gente, não dá para eu pegar uma forma do Matheus e reproduzir nos outros professores. Cada professor dá aula de um jeito, cada um tem um perfil, cada um tem uma maneira. E todas elas são boas. Basta você querer. Valorizar o melhor. Você tem que valorizar o professor. Então, eu juro, eu fico muito chateado às vezes quando eu vejo a galera valorizar mais um vídeo na internet, mesmo que eu seja produtor de vídeo na internet, mesmo que eu faça aula pra internet, valorizar mais o cara da internet do que o cara que tá ali no dia a dia com você, eu acho uma covardia. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo, né, que na geração atual as pessoas querem um negócio muito rápido, uma coisa muito instantânea, uma coisa mais prática, e aquela aula lá de 50 minutos na escola muitas vezes vai ficando um pouco mais monótona, é um negócio mais lento, você tem dúvida de alunos, você tem alunos em ritmos diferentes, isso é uma coisa que conta muito. Sala é muito heterogênea, então você tem que tentar atingir o máximo que Exato, o professor tá ali, ele quer adiantar o conteúdo, mas tem uma meia dúzia que ainda não entendeu, então ele quer pegar aquela galera para seguir todo mundo junto. Então ele precisa disso. Na internet não, na internet é só você. E isso é um grande problema para mim. Por quê? Eu acho que a sociedade hoje, as coisas hoje em dia, é tudo muito muito individual, muito próprio. E para você ser uma pessoa melhor, você tem que falar assim, não, peraí, não é só eu. Eu preciso ir junto com alguém. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de sociedade, que inclusive somos uma, né? Cara, a gente tem que caminhar junto, a gente tem que pensar diferente, mas caminhando junto. Né? Eu não concordo com o que o Rodolfo está falando, eu concordo com o que o Maurício está falando, eu discordo de alguma coisa. Beleza, mas eu tenho que caminhar junto. Então, eu acho que isso acaba sendo algo muito importante. Caminhos diferentes que levam no mesmo objetivo. O professor, né? que está ali em sala de aula, ele está lidando, às vezes, até com o defeito do aluno. A gente não sabe o defeito do aluno ali que está assistindo o vídeo, né? Às vezes o aluno que dorme, um aluno que fala demais, o aluno que é de um jeito, de outro, aí ele só está assistindo o vídeo, a gente nem tem contato com esse aluno. Exato. O professor que está lidando com ele dia a dia. Então, valorizem os professores de Mas vocês. a dimensão que o canal atinge é uma coisa que eu particularmente acho muito legal. E a gente perde a noção, né? Porque eu falo, até como exemplo, eu tava, assim, obviamente, dadas as devidas proporções, até pela quantidade que você depois pode até contar um pouco pra gente, né? Um pouco sobre essa que isso, coca? Água, coca? Você incentiva os seus alunos a tomar coca? Tem uma curiosidade, todos os podcasts, Rafael trouxe Coca-Cola para beber. Água eu trouxe refrigerante de cola, eles não estão me patrocinando. É verdade. Coca-Cola, queremos vocês aqui, hein? Vamos lá. Porque, olha só, um fato, assim, você já deve... A gente já conversou em off, assim, sobre esse tema, mas eu acho que não aprofundou tanto sobre essa parte da visibilidade que o canal deu, porque expandiu a figura, você, professor Rafael, para lugares que você não chegaria fisicamente. Você pode ser conhecido aqui, por exemplo, na sua cidade, nas escolas que você dá aula, mas em certo nível você é conhecido também em outros ramos, em outros lugares que você jamais pisou, vai pisar. Eu tenho uma curiosidade sobre isso aí. Fisicamente, então depois você fala. E até pra mim, tipo assim, que gravei muito pouco, eu já tive o fato de um aluno, assim, da primeira vez, mas uma percepção fisicamente, né? Do aluno falar, pô, te conheço de algum lugar, já te vi em algum lugar. E era porque ele assistiu um vídeo meu uma vez, nem sabia que era eu. Aconteceu esse ano, recentemente, né? De eu estar entrando na turma, pô, eu já vi você não é estranho e tal. Aí depois, como eu acho que você também faz, de usar os vídeos nas suas próprias aulas, recomendar, aí ele falou, foi daí que eu te vi, eu já procurei você no YouTube e achei. Você tem alguma situação dessa? Ou então alguma coisa que chamou a sua atenção de alunos virem falar com você? Já. A gente não tem noção da dimensão, muitas vezes, que o canal toma, né? Porque a gente dá aula, você é famoso entre quatro paredes ali na sala de aula. Professor já é famoso sempre na cidade que ele trabalha. Sim. Porque, cara, a gente não pode fazer nada que todo mundo conhece a gente. Principalmente o professor que trabalha em muita escola. Principalmente escola particular, a galera acaba pode sendo... nem passear, né, Fábio? Exato. Eu não passo... Não dá pra... Cara, eu não saio sem encontrar aluno. É muito raro. Eu já fui pra Bonito, no Mato Grosso do Sul, e encontrei aluno.
Então, assim, é uma realidade muito complexa. Ficou meio distante isso, né? Ele bonito. É porque eu sou bonito. Você falando isso é engraçado. Você falando isso é engraçado, eu lembrei agora. Tipo, eu tava indo pra São Paulo, começo de férias, assim. Sei lá, 9 horas da manhã, caminho pro Rio, parei. Eu e minha esposa, a gente parou pra tomar um café e tal. De repente, encosta uma aluna com a família. Falei, meu, 200 quilômetros. Encontrei a aluna naquele horário específico na parada. Eu falei, não é possível. Mano, eu viajava muito no início. Quer esquecer, cara, né, da sala de aula. Eu encontrava aluno em tudo quanto é canto. Ó, os lugares que mais me assustou. A primeira vez que eu viajei com minha esposa, a gente tinha uns 2, 3 anos de casado. Viajei, a gente tava em Maceió. Pô, cara, eu tô falando de quase 2.000. Quase 2.000, não. Bem mais que 2.000 quilômetros daqui. É longe. É longe É pra longe. burro. É longe. É logo ali. Eu Não tô compensa de na carro. praia, do nada eu só escuto... É a fala que gela a espinha quando a gente tá fora da nossa cidade. Né? Professor! Professor, olha a gente aqui! Nossa Senhora. Aí era uma família, era um aluno e um pai que eu conhecia e por acaso encontrei lá em Maceió. Depois em Natal eu encontrei aluno, uma aluna de Bom Jesus, Itabapoana, eu encontrei em Natal. Em Bonito eu encontrei, na Chapada Diamantina, numa cachoeira isolada do mundo. Tava só eu e minha esposa aproveitando cachoeira maneira e tal, não sei o que. Romântico, né? Aí começa a chegar uma galera. Tá bom, natural, Normal, é né? área turística, beleza. Aí, do nada eu olho, não é possível, aluno. Aí, daquela ali em diante, mano, eu falei assim... Mais especificamente do canal. Então, do canal tem uma curiosa. Tem uma prima em Belo Horizonte, a filha de uma prima minha, né? Filha da Juliana. A Mariana virou pra mim, ela mandou mensagem falando assim, pô, olha quem que está na minha aula. Eu falei, quem que está na sua aula? Aí ela mandou a foto da sala de aula dela com o meu vídeo no projetor lá passando. Muita gente faz isso. Bacana, eu acho muito, muito legal. E essa foi uma situação bem curiosa. Outra situação também que aconteceu assim, é porque a gente não, volto a dizer, a gente não tem muitas vezes a noção da dimensão que o canal atinge. Mas uma professora do Acre, pô, mandou mensagem pra mim, cara, eu assisto muito os seus vídeos. Comprovando que o Acre existe Exato. sim. E caraca, mano, eu olhava e falava assim, caraca, porra, norte do Brasil, a gente aqui no Sudeste, infelizmente aqui no Sudeste, a gente acaba muitas vezes não vendo muito o externo, e isso é um puta de um preconceito nosso, às vezes, mas realmente, a gente, graças a Deus, aqui a gente tem mais acesso à estrutura muitas vezes, Os recursos acabam sendo melhores e tal, mas, porra, lá no Acre, os caras estão assistindo e estão gostando e estão reproduzindo e tal. Então, assim, pra mim é muito válido. Eu gosto muito dessa situação, mas... Eu já fui reconhecido na rua uma vez. Cara, você é do Quadro Livre, né? Você é professor do Quadro Livre. Essa também foi uma coisa que me marcou. A curiosidade que eu ia falar era a seguinte. Eu sempre tive vontade, porque Rodolfo, né, Rafael, eles fazem muitos aulões. E aí sempre aqui na cidade nossa. A gente é de Campos, no interior do estado do Rio. E aí, só que a gente nunca fez fora. E pintou uma oportunidade para fazer junto, e tinha até o Paulo Pereira, né, do Equaciona Matemática, veio aqui no podcast, inclusive um abraço para ele. Verdade. E o Paulo Pereira deu aula junto com a gente em outra cidade. Eu falei assim, rapaz, Rafael não pode deixar de estar nessa, porque ele vai ver como a galera conhece ele. E dito e feito. Assim, lógico que devidas às comparações ali, né? Mas Paulo Pereira, Paulo... 1 milhão, não sei quantos milhões. Mas a galera que tirava foto com o Paulo Pereira tirava com você também, cara. Porque a galera conhece, a galera que gosta de estudar, vai estudar matemática, conhece ele, mas conhece você também quando estuda geografia, cara. Isso aí foi muito legal. Até pro Rafael perceber isso aí, né, Rafael? Esse termômetro. Essa coisa de ser Foi conhecido. recentemente. Foi recente. Foi lá em porque Itaperuna. a gente fala assim, a gente tem 100 mil inscritos no canal, beleza, mas a gente olha lá, se a gente for abrir lá, a gente tem quase 10 milhões de visualizações. Muita gente vê, não se inscreve. Muito bem, exatamente. Acha Se você- inscrevam. É importante, Mas se você vê, inscrevam. 100 A gente mil, precisa de mais tá, placa, gente. Então, se vocês não se inscreverem, a gente não vai ter mais placa. até porque os alunos não têm... às Quero vezes, mudar a cor da placa. Entendeu? Eles não têm essa noção de quão é importante, às vezes, tipo assim, quão frustrante é para um professor fazer um puta conteúdo de qualidade e ele, às vezes, ele não é reconhecido pelo algoritmo, às vezes porque não teve não teve
a entrega necessária. Falando nisso, cara, eu sou muito puto com isso aí, porque o que acontece? Eu reclamo muito do meu primeiro vídeo, cara. O primeiro vídeo, cara, ele é uma bosta, ele é muito ruim. É o mais tipo visto, assim, não tô rapaz. falando de ruim de conteúdo do que eu estou qualidade. falando. Mas a qualidade é ruim, o quadro é ruim, o giz era horroroso. O cara, eu falava assim, não é possível que eu gravei essa merda. Mas giz hoje em de dia 70 eu olho e centavos, falo, né? não é possível. Mas, Cara, o giz, a caixa custava 75 centavos. Ele me ligou e falou assim, Maurício, consegui o giz. Eu, quanto foi? Tudo a gente tava pagando na época, né? Quanto foi? Ele, 70. Eu, meu Deus do céu, ele, centavos. Não, mas Aí você vai comprar um giz de qualidade, custa 50 vezes mais. mais ou menos isso. É? né? Não é, hoje uma caixa de giz que a gente gasta uns Giotto, 60 reais. Inclusive, nos patrocínios, Giotto. A gente usa o giz mas só que, de vocês. também A pode gente, ser o gasta, a contrário. gente gasta muito giz de você. Muito. Você já parou e já olhou um vídeo e falou, pô, esse vídeo, eu acho que se eu Então. tentasse fazer de novo, não saía É, melhor. tem Esse uma daí. sequência de vídeos Esse que eu acho daí. que ela é muito nerfada no No canal. YouTube. Ela é muito jogada pra baixo, que é a playlist de Revolução Industrial. Porra, bicho, foi uma aula que eu gravei com muito carinho, aquela. Eu lembro que eu fiz assim, vou dividir em 3 revoluções, primeira, segunda e terceira. A primeira tem 2 partes, são 2 vídeos. A segunda revolução tem 3 partes. E ainda tem a terceira revolução com mais 2 vídeos. Então são 7 vídeos. E eu, caraca, e aí? Não virou, né? E não E não virou. foi. Mas é uma coisa muito doida isso, porque às vezes a gente tá esperando no vídeo que a gente tá menos esperando, É sempre assim. vai lá, explode Do e do nada. nada. E parece que é esse efeito exponencial. Quanto mais a galera ali, se 1, 2, 3 no dia começarem a ver, começarem a comentar, do nada esse vídeo vai, sobe Sim. e começa... Às vezes uma rede grande que posta ali na plataforma dela que tem mais acesso. É igual podcast também. Podcast, será que é qual o número desse podcast? Eu não sei, já perdi as contas também. Mas é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E a gente sempre chama, assim, qualidade. Os convidados são de alta qualidade, Sim. galera. Pô, Rafael Procopio teve no Pedro Bial, teve no Luciano Huck, talvez aqui. Brasil, Pô, Rodrigo Rodrigues. cara excelente, Rafael Procópio, Rodrigo Rodrigues, Paulo Pereira, as meninas A Carol Mendonça, Carol Mendonça, Rafaela e a elas têm Larissa. história. Muita galera, assim, massa. Mas o que virou mesmo, assim, o que deu um boom no podcast foi a Clara, que é daqui de Campos, professora Clara. Acho que passou já de 10 mil Excelente inscritos, pessoa. né? Pô, a gente daqui, né, de Campos, por acaso, dá aula na mesma escola que eu dou aula. Vamos lá? Vamos. E bombou. Ou seja, a gente E aí trazendo gente de viralizou fora e tudo e- mais. não muito tem forte. muito Não tem muita uma lógica. receita, né? Nem Não uma tem. lógica. É meio que às vezes é o momento, às vezes Dizem que pra gente viralizar, a gente tem que postar pelo menos 25 com 25 postagens, né? Por dia? Não, a partir de 25 postagens você tem a chance de uma viralizar. Ah, sim. É mais ou menos essa... E assim, o canal ele tá aí há bastante tempo, foi gravado muita coisa. Agora, tem quase- alguma Sabe o coisa que número? vocês ainda não gravaram, que você fala assim, essa eu tenho vontade de gravar e eu vou gravar? Ou tá esperando o momento certo, se é que existe isso? Eu tenho. tema? É. Coisa pra gravar vai ter sempre. Porque mesmo que você fale assim, Rafael, mas o conteúdo de geografia ele é limitado, uma hora ele acaba. Cara, nunca acaba. Vou te explicar por quê. Porque eu posso gravar e eu posso gravar um recorte do recorte da aula. Eu posso ir especializando cada vez mais aquele conteúdo. Então eu posso, para lecionar para aquele conteúdo específico. Por exemplo, eu posso fazer uma aula sobre Segunda Revolução? Posso. Dentro da Segunda Revolução eu vou falar de Fordismo. Eu posso fazer uma aula só de Fordismo. Dentro do Fordismo eu posso falar fazer uma aula falando só sobre a alienação do trabalho. Então, assim... Fora as atualidades, né? gigantesco. A gente tá com a questão de taxas agora dos Estados Unidos. Exato. A parte de atualidades a gente ainda não entrou. Por quê? Porque a parte de atualidades requer um acompanhamento diário, gravação e postagem diária, que infelizmente no momento a gente não tem. Porque seria aquela coisa de ter a disposição de gravar todo dia. Eu, particularmente, indico sempre para atualidades o Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, que é ele muito faz bom isso nisso, todo é. dia. Ele tem esse ritmo, cara, é sensacional. Foi uma das referências pra gente, cresceu junto com a gente. Inclusive, um abraço, também. Rodrigo Rodrigues. E Já o Brasil. hoje ele trabalha com essa parte de atualidades. É um cara que eu recomendo demais. Ele é muito bom nisso. O Ricardo Marcílio também, excelente professor, um ótimo, também faz essa parte de atualidades. Está sempre aí no Flow Podcast. Ele é queremos famosão. aqui também, né? Um dia, com certeza. Já conversei com ele. Ele vai uma hora ele aparece aí. Ricardo, aparece aí, pô. Você falou essa história de sempre ter... Porque assim, a gente da área técnica é uma coisa que não varia muito, né? Entendeu?
Não varia muito. Agora, por exemplo, no caso da geografia, se você pensar pelo lado da geopolítica, você tem conteúdo todo dia para gravar. Todo dia. O exatamente. Trump abriu a boca e ferrou. Já é uma aula, né? Já é uma aula. O Trump fez E o pior é que tudo que aparece e aí, professor? Resolve, fala aí, o que você acha disso? E às vezes você nem tá acompanhando direito, né? Exato, às vezes você passa uma semana off por algum problema, algum motivo, e aí? E o aluno Ó, sempre o acha que você é o falou detentor isso. E aí, do vai conhecimento acontecer o quê? pleno sobre aquele conteúdo. E o aluno acha que você, às vezes, por exemplo, acho que dentro da geografia, você tem sua área de maior interesse também, Sim. né? De que Sim. você tá mais ali. Obviamente você acaba falando sobre tudo, mas acho que até a gente Nas física, nas né, que exatas tem muito nas isso. exatas a gente tem, pô, essa área aqui eu sou mais Não, especialista. e eu gosto sou da mais. área que ninguém gosta. Eu sou da área da cartografia, a área que eu mais gosto. A parte de geofísica o pessoal Ninguém foge. gosta foge. disso. Mas por que comecei? Eu tinha um professor, um amigo meu, que ele falava isso. Rafael, eu sou excelente em botânica. Ele era professor de biologia. Por quê? Porque quando eu comecei a dar aula, ninguém gosta dessa merda. E pra quem que sobrava a botânica? Pra ele. Cara, mas eu vou falar, toda área tem isso. Eu falo, tipo, na minha área, é incrível como tem muito professor que não gosta da química orgânica. Mas precisa, velho. Precisa. Eu como aluno, entrei já- na seguinte situação. Eu tenho que saber Público tudo. tem, né? Público tem. Eu tenho que saber tudo. Da geografia? Eu tenho que saber tudo dali do conteúdo de geografia. A gente tem as nossas preferências. Mas você tem que saber dar aula de tudo. Não tem eu detesto aquela coisa de ficar dividindo. Esse daqui, eu gosto disso, não gosto daquilo. Não, tem que gostar de tudo, tem que dar aula de tudo. É assim que pra mim funciona. Em termos de, sei lá, planejamento, expectativa, projetos futuros, o que a galera pode esperar do quadro livre, sei lá? Eu acho que a gente entrou em um ritmo bacana novamente, né? De uma gravação, pelo menos uma gravação por semana, que a gente estava sem conseguir produzir. O Rafael já tem a sexta-feira dele ali, que hoje, particularmente, a gente está gravando o podcast, mas a sexta-feira à tarde é o dia que o Rafael já está gravando. E tem outros professores também, você mesmo tá no estúdio lá com a gente, Pedro Mol, Olivier, de repente pode aparecer algum conteúdo, eu Outros também, professores também então, em breve. pode pintar mais conteúdo, mas agora a situação que a gente tem é de provavelmente um vídeo por semana de alta qualidade, que você já conhece ali, Rafael, que ele sempre entrega com capricho, né? É um negócio bem feito. Isso é a promessa desse ano. Um vídeo por semana aí, toda sexta-feira a gente tá gravando, aí no início da semana seguinte a gente tá sempre Eu soltando. sempre falo também, bons professores, né? Ou quem queira gravar, queira conhecer como quer, podem chegar para perto, gravar lá com a gente, que a gente não tem esse negócio Professores da nossa cidade, quem quiser vamos gravar. gravar. Quem quiser for gravar próprio bacana. pra produção própria, né? A gente Sim, conversa. sim. A ideia é botar o molzinho pra editar vídeo. Vamos botar o Isso molzinho aí. pra trabalhar. A gente tá com bastante qualidade, né? Eu acho que eu acho que é o maior empecilho de muitos produtores de conteúdo ou professores que querem gravar o seu próprio curso ou tem ideia, é realmente a parte técnica, né? Que dá aula... Travando. Já acaba travando. Você, como a gente falou aqui, um vídeo de 10 minutos, às vezes demora 5 horas para serem produzidos, mas 5 horas você com a estrutura já preparada, tudo ali bonitinho, né? Agora, meu sonho também é que a gente tenha mais aula de Rodolfo, cara. Que eu acho que Rodolfo é pra geografia, assim como Rafael é pra geografia, Rodolfo é pra química. Sim. Porque o cara também faz um quadro, ele dá uma aula, cara, e todo mundo elogia. Sempre aparece comentário ali elogiando a aula de Rodolfo. Ele vai gravar. Logo. Quando ele tiver um horáriozinho assim também disponível, cara, vai bombar e vai virar muito o conteúdo dele, porque ele é muito bom também gravando. Ficou até com vergonha, ficou até tímido. Mas já vai começar, a gente já vai entrar nesse projeto. É um quadro que eu invejo, tá? O cara é bom, o cara é bom. Na verdade, vocês podem se juntar e fazer um curso de como fazer um quadro. Pra mim, por exemplo, Olivier. E sabe o que eu não acho sei se o legal Maurício também? tem esse problema de fazer o quadro no quadro negro igual a gente. Tem bastante. Eu tô precisando desse curso, que eu fui lá, o meu tá pior do que o de Rafael no começo, que é assim, ó, ele vai, do nada ele tá vai aqui, descendo, ó, vai né? 45 graus. Eu acho que é muita prática, você vai fazendo tanto aquilo ali que fala assim, Rafael, vai afinando a visão. Você sabe desenhar. Cara, eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar. Os alunos perguntam, fez algum curso de desenho? Nunca Só que fiz. você vai fazer no quadro. Só que a gente faz tantas vezes aquilo, porque, cara, acostuma. as pessoas pensam, aquele quadro ali é o meu quadro de aula normal, cara. Talvez não tão detalhado, mas é meu quadro de aula normal. Numa sala de aula comum seria um pouco mais simplificado. É Mas muito tudo engraçado, porque os quadros, eles são exatamente iguais em todos os lugares, cara. Assim, o mesmo porque ele já quadro. tá meio que na cabeça. Você vai montando exatamente. e eu monto o quadro normalmente na sequência que eu vou explicando, porque uma coisa vai puxando a outra.
Então chega uma hora que fica automático. E o mais legal é que eu acho que isso muito eu e você a gente tem, que é o quê? O aluno pode não lembrar da nossa aula, mas do nosso quadro ele lembra. Porque ele teve trabalho para copiar aquela merda. Mas até agora uma pergunta que é curiosidade agora como professor, né? Porque vocês já são Rafael, Rodolfo. Rodolfo já está com quantos anos de magistério? Tem alguns aí, umas pouquinho. 2 décadas. Então, começou esses dias aí. Eu tenho 18 anos de magistério. 18? Maurício, Eu comecei em 2017 também. Foi junto com o canal, né? Então Mas é que no meu caso, eu trabalhei muito tempo na indústria, né? Então, assim, eu trabalhava em pré-vestibular de forma paralela, mas é aquele negócio, do mesmo jeito que o canal, infelizmente, nesse momento, ainda não é o ganha-pão, pra mim não era. Eu trabalhei muito na indústria e trabalhava com pré-vestibular, né? Então, assim, só em escola mesmo, sei lá, uns 15 anos, sei lá, mas quase isso. Mas, por exemplo, eu creio que a pergunta agora até de curiosidade de professor, né? Até os professores que estão assistindo, porque, por exemplo, o Rafael tem toda ali a dinâmica dele de montar o quadro, de gravar o vídeo. Eu acho que ele tem também uma dinâmica ali que replica, como ele falou, ele usa a ideia dos quadros na sala de aula para dar aula. Então, a pergunta vai para o Rafael, mas para Rodolfo também, se nessa dinâmica de vocês usam... Qual é a forma que vocês usam até para inspirar professores que estão assistindo a gente, de dar a aula na questão do quadro? Geralmente vocês começam a aula fazendo o quadro e depois vocês explicam? Vocês fazem o quadro explicando junto com o que vocês estão fazendo? Tem alguma dinâmica ou é aleatório, assim? Também sou curioso para saber isso aí. Varia muito de aula para aula. No meu caso, assim, depende muito do tema que você vai trabalhar. Mas normalmente eu vou explicando e vou montando o quadro. Conforme eu vou falando, eu vou montando o quadro e o quadro ele vai se desenvolvendo conforme a aula ela vai fluindo. Eu assim, quadro pra mim é uma coisa que eu sempre tive um capricho especial. Eu acho que eu me fiz mais professor quando meu quadro começou a melhorar. Então eu penso o seguinte: o quadro ele tem que ser uma construção, como o Rodolfo falou, coletiva. Né? Você explicando, o aluno entendendo e esse conteúdo indo para o quadro. É isso. E aquilo ali, no final, é o resultado de todo aquele processo que a gente está ali. Então, eu falo assim, eu vou fazer um quadro. Depende muito da minha turma. Tem turma, por exemplo, que eu prefiro fazer o quadro inteiro e explicar depois. E explicar o quadro. Normalmente, são turmas que têm mais dificuldade. Por quê? Porque eu percebo que nem sempre o aluno consegue copiar e prestar atenção ao mesmo tempo. Então, vai variar. Então, eu vou copiar tudo, perco o tempo da aula, copiando o quadro inteiro, depois eu explico o quadro inteiro. Que, na verdade, não perde. Na verdade, ganha. Isso. Investimento. Verdade, é porque você olha lá um vídeo nosso de 15 minutos, mas o quadro já está pronto. Tá pronto. O professor, às vezes, ele tem que fazer essa escolha de fazer o quadro antes... Ou de fazer o quadro durante a explicação Então, dele. Normalmente, ou eu faço um quadro no início e vou lá explicando o quadro. Isso normalmente é bom o aluno copiar. Quando é uma matéria um pouco mais densa, eu faço isso porque o aluno já copia aquilo ali com calma. Depois ele vai prestar atenção e vai fazer só os comentários dele em cima daquele resumo. Dependendo do tema, ele precisa estar totalmente focado na explicação. Ou então, aí vai depender da matéria. Normalmente, as matérias que eu tenho mais facilidade, porque não pensem que professor não tem dificuldade em certas matérias. Quer ver só? Pegar Oriente Médio, cara, adoro, matéria maravilhosa. Mas, lembrar de nome, lugar, aqueles nomes lá são muito complicados. Às vezes você lembra, no islamismo você tem o xiita, tem o sunita, tem o alauíta. Peraí, dá para lembrar, mas nem sempre você lembra tudo. Você acaba lembrando porque você dá esse conteúdo todo ano. Mas às vezes você está dá uma vez no ano. Você deu para uma turma, lá, beleza. Aí você passa um ano, no ano seguinte você tem que estudar aquela porra toda de novo. Eu sei contar que começo de ano, as aulas de começo de ano que são ruins, porque você tá voltando, às vezes, até a cabeça voltando. Exatamente. Sim. Então, você fala assim, velho. Ou então, aí, em relação ao quadro também, o que eu faço às vezes? Vai ser um quadro construído com o aluno. Eu coloco lá, eu sempre coloco, eu acho que o Rodolfo faz a mesma coisa, a gente coloca lá o nome da matéria. Aí, uma vez, um aluno perguntou, professor, por que você coloca geografia toda vez que você... Eu sei que você dá aula de geografia. Eu falei, é pra você não esquecer. Mas parece brincadeira, mas é exatamente para ele focar que a aula é de geografia. E eu coloco lá,
aula de geografia, título da aula. Normalmente bota ou o título do capítulo, se eu tiver em escola, ou então a temática geral, demografia, conceitos básicos. Aí eu vou na aula. E ele vai conseguir no caderno depois olhar lá. Importante para ele categorizar ali, até facilita pra muito. Memorizar, para até saber porque... certinho qual gaveta do cérebro tá aquele conteúdo. Exatamente. Até porque eu acho que um diferencial, às vezes o aluno, ele pode nem às vezes gostar tanto da sua explicação, mas você tendo um professor que é organizado, tem um quadro, facilita você estudar por conta própria depois, se você precisar, ou né, se você precisar relembrar uma coisa. Uma coisa que eu tenho feito muito, eu acho que é um pouco de, acho que por isso que eu tô perguntando curiosidade, é fazer os quadros com algumas lacunas e ir completando essas lacunas, tipo, isso é muito bom. No decorrer da aula, porque eu tenho um pouco dessa dificuldade, às vezes, eu prestando atenção assim, de eu conseguir manter a minha organização e saber que o aluno... falar e manter minha organização ao mesmo tempo ali, então eu prefiro já deixar um esboço, às vezes, ali, mais ou menos, e ir completando durante... Me incomoda o aluno copiar o meu quadro e fechar o caderno. Ah, sim. Isso me incomoda, mas... Aí, alunos amanhã, se vocês quiserem copiar e fechar agora o caderno... Agora o aluno, pelo menos, não pode mais tirar foto do seu quadro. Eu te desafio a fazer isso. Inclusive, é uma boa situação pra gente conversar aqui. Essa questão de proibição de celular... Sim. Como que vocês estão sentindo essa diferença do ano passado para esse ano? Lógico que a gente sempre vai pedir para ele não usar o celular na hora ali da aula, né? A gente já pedia isso. Só que eu estou sentindo uma melhora de concentração mesmo do aluno na aula impressionante. Eu falo para você tranquilamente assim, ó, isso daí eu não tenho dúvida nenhuma. A qualidade de aula esse ano está infinitamente melhor do que até o ano passado. Pensei que era uma percepção minha, até perguntando para vocês. Não, porque... com certeza. Você vê que o aluno ele tá mais engajado. E eu tô achando bacana. Ele tem que prestar. Ele precisa entender que a tecnologia ela é importante quando ela é bem usada. Isso aí. Mas ele não o problema é que eles consciência, estavam usando mal, na hora errada. Entendeu? Então, isso foi na verdade, foi uma ideia de falar assim, ó, já que você não está conseguindo entender o quanto que isso está fazendo mal para você, a gente precisa dar um jeito Vamos proibir. A gente precisa dar um jeito de mostrar para você que isso é ruim. Eu vejo que a qualidade, ela melhorou. É óbvio que a gente vai perceber isso ao longo de... Mas eu acho que foi até rápido essa... Eu acho, tipo assim, eu acho que até os alunos, eles sentiram... Esse normal agora, esse novo normal de não ter celular, assim, na sala de aula... Na escola, né? Na escola, né? De forma oficial. Eu acho que eles mesmos sentiram que isso foi benéfico para eles. E, por exemplo, eu não tive grandes problemas até agora com tipo... com o aluno querendo, né, burlar o sistema. Obviamente vai ter um caso ou outro, mas não tem grandes problemas. E é aquela coisa, né? Aquela coisa quando... É a mesma coisa quando você, às vezes, seu celular dá defeito, você fica uma semana sem entrar em Instagram, você fala, nossa, que mundo maravilhoso, né? O mundo, parece que sua mente, ela dá ela abre assim e fala, pô, eu nem preciso tanto disso. Dá um detox, né, de tecnologia. Dá um detox, eu acho que eles sentiram um pouco isso também. Pro professor, obviamente, né? A gente sabe que a gente não tem como brigar pode ser o professor mais top de todos. Se o cara não tá predisposto, tem um celular ali, um joguinho ali, ele vai passar por cima de você e sua aula vai ficar ali de segundo plano. Mas eu acho que foi um mal necessário essa proibição, assim, um mal necessário no quesito da gente falar, não, vocês não têm maturidade para poder serem permitidos usar o celular, porque, né, nós mesmos, se a gente chegar num lugar e se a gente não se forçar a prestar atenção numa coisa que às vezes não é do nosso interesse momentâneo, a gente vai pegar o celular, vai se distrair. A gente que é adulto já tem essa noção. Imagina eles que estão ali, né, na flor da idade, ali querendo ver as coisas, conversar com um colega de outra escola. Eu falo muito pro meu aluno isso. Eu falo assim, ó, eu não tenho dúvida nenhuma que o TikTok, o Instagram é mais legal do que eu. Não é, não tenho dúvida nenhuma. É uma briga que a gente nem quer entrar. Entendeu? Nem quer entrar. Porque eu falo assim, a nossa matéria, sozinha, ela já dificulta a situação. A gente não precisa nem do professor. O aluno leu química, física, matemática, ele já, meu Deus do céu. Então ela já sozinha. Ele já chega predisposto a não aprender. Exatamente. Né? Ele já chega assim, não, física eu não vou saber mesmo. Não. E sem contar que assim, ele já não gosta da matéria de tabela, ele já não gosta do professor. Ele nem sabe que é você, mas... Sim. Igual matemática, cara. A gente tem muito preconceito com matemática por conta disso. Professor de matemática já acha que vai ser o carrasco, que não vai gostar, que não vai passar, que vai ter... O cara vê número em tudo. Cara, não é assim. Não é assim, não é bem assim, né, cara? Mas tem uma lógica que é o seguinte, eu falo assim, a gente tem que olhar muito pro passado. Eu acho que o passado, ele ensina muita coisa pra gente. Concordo. Tá? E eu falo assim, por que no passado a qualidade era maior
ou por que o desenvolvimento talvez Eu tenho uma opinião fosse sobre maior, isso. eu vejo assim, primeiro, a gente tem que entender o seguinte, se no passado tinha coisa que dava certo e que a gente parou de fazer, então a primeira coisa é a gente falar assim, vamos fazer um retrato do passado e do agora e falar assim, o que a gente parou de fazer? Porque a primeira coisa é voltar a fazer aquilo que dava certo. Esse é o primeiro detalhe. O outro detalhe alguém lá atrás entendeu que você ter o caderno e uma caneta e copiar era mais importante do que você tirar uma foto do quadro. Por quê? Porque é seu primeiro contato com a matéria. Copiando, você ali, ó, de forma indireta, você já tá vendo o que tá acontecendo em sala de aula. Então, quando você senta para estudar, você fala assim, pô, talvez você não lembre daquele conteúdo como todo, mas você falou, eu lembro que eu escrevi isso, eu lembro que o professor falou isso na sala de aula. Eu trabalhei com um professor que ele falava assim, ó, a obrigação de qualquer aluno é saber o que tem no caderno dele. Se ele não sabe o que tem no caderno dele, ele não é minimamente um estudante. Não tem sentido. Exatamente. Entendeu? Então, assim, hoje, por exemplo, é uma realidade que não se aplica a todas as situações, mas a gente vê principalmente em escola particular, o aluno ele tem o tablet hoje como caderno. Aquele que usa realmente, porque eu vejo muito aluno que realmente usa. Ele escreve Usa como se fosse caderno. Beleza, funciona bem. Entendeu? Esse aluno acho que funciona bem. O que não pode é simplesmente o aluno que é um assistidor de aula, vamos falar assim, que muitas vezes ele nem faz, né? Ele tá lá só porque ele precisa estar lá. Eu vou ser muito verdadeiro. Eu sou contra, inclusive, ao tablet. Por um motivo muito simples. Vou te explicar por quê. Ele tá no tablet. Juro, parece zoeira, mas ele desacostuma com o caderno. E aí eu falo assim, pode cara... perder o tato, né? Sem contar que tem aqueles que substituíram o celular, porque ali no tablet tem exatamente as mesmas coisas. A Finlândia já está fazendo o caminho contrário, né? Tirando. No celular, no tablet, você perde o costume do caderno. Eu acho que é diferente você escrever no tablet e no caderno. E no caderno, o caderno ele é mais, digamos, universal. Você vai encontrar isso em qualquer lugar. Eu acho que até a forma de escrever fica diferente. Eu acho que é importante a escola ter esse recurso, principalmente a escola pública, assim, ter o recurso do computador, do tablet, mas para outras coisas que não sejam, tipo assim, para caderno, para substituir o caderno. Eu também acho impensável. Mas eu ainda falo que ainda é menos pior do que o que acontecia antes. Lógico. Que o aluno ele nem tinha caderno. A proibição do celular foi um mal necessário. Eu via muito isso comigo, acho que comigo e com o Rafael, o pessoal que escreve muito no quadro, por exemplo. O aluno ele esperava a aula acabar e foto. Acabou, ela tirar uma foto. Aquela foto se perdia no limbo da galeria. Eu falava pra eles assim, vamos pensar o seguinte, quantas mais fotos você tirou na sua vida que você nunca olhou pra ela? Você acha que a foto do quadro na sala de aula? Não vai rolar. Entendeu? Mas assim, eu acho que aí volta naquela questão de projetos futuros, por exemplo, pro canal. Acho que tem tudo a ver, porque a gente precisa entender o momento que era. Porque o momento de 5 anos atrás é diferente do momento agora. E às vezes, dependendo da situação, a gente tem que se ajustando. Seja ele no presencial, seja ele no online. Então a ideia é assim, o que fazer para atrair cada vez mais essa geração que é difícil a gente acompanhar também, né? A gente acompanha até um certo ponto. Depois, como fazer? É difícil, eu tenho muita vontade de fazer um curso professor na prática. Não é uma aula de geografia, é uma aula para você ser professor. Questão didática, vamos falar. Não é só didática. Eu acho que tem muita procura. Eu acho que não seria só a didática, seria até mesmo postura, entender como funciona. A sala de aula é um espaço extremamente complexo, ele não é fácil. Como lidar com certas situações. Hoje em dia nós temos uma grande diversidade, até mesmo de situações com alunos específicos. Como é que você lida com, por exemplo, houve uma briga em sala de aula, como é que você lida com isso? E não lidar apenas eu, Rafael, professor, mas eu, Rafael, professor, que não quero tomar nenhum processo. Isso tem um meio legal ali também, né? Tem uma parte legal que a gente tem que estudar mais. Eu acho que o professor ele tem que saber mais quais são os deveres, quais são os direitos e quais são as consequências de todos os atos nossos em sala de aula. Porque, querendo ou não, isso ajuda bastante a gente entender esse espaço. Mas eu acho que em breve, aí, quem sabe, esse curso aí a gente pensa. Eu sempre falo com ele, sempre mexo com ele, Rafael.
vamos gravar um curso para professor, cara. Ele fica às vezes assim, pô, mas será que a galera vai chegar junto? Será que a galera vai comprar? Será? Eu acho que chega. Eu também acho, cara. Eu particularmente, se fosse um curso de quadro dele, eu compraria. Ainda mais falando dessa ideia, né, que com certeza, por exemplo, você teve suas inspirações como professor, assim como você já é inspiração para outros professores, que a gente está discutindo sobre isso, né? E a gente vive num momento, talvez, que eu, pelo menos, como professor, assim, que cheguei um pouco depois de vocês, eu já tenho um pouco até das percepções, da mentalidade um pouco diferente. Eu já fico pensando o seguinte, você falando desse curso de professor, eu acho que isso vai ser, na verdade, muito necessário para o futuro de quem quer ser professor. Porque quem está chegando agora, né? Primeiro que você não vê nenhuma, podemos dizer assim, o aluno nosso de hoje... Raras exceções são aqueles que, ainda mais raras do que na minha época, daqueles que, pô, eu vou ser professor, nem os próprios professores recomendam os alunos serem professores. Então, tipo assim, eu acho que talvez, né, e ainda mais já puxando esse gancho que hoje a gente tem, o aluno que quer mesmo, ele pode ter um pouco de trabalho, mas ele vai no YouTube ali, cara, ele consegue aprender a maior parte dos temas. Literalmente tudo, basta ele querer ter disposição, né, e ter ali um meio de poder fazer isso, obviamente com as suas limitações, mas e a gente está entrando em temas, por exemplo, hoje em dia de inteligência artificial, onde o cara, a gente tem um novo Google da nossa época, que é o ChatGPT, outras plataformas aí que, dados as proporções, às vezes tem alguma coisa errada ou não, mas, é uma coisa que se a gente imaginasse, é assustador, né? Bastante. Hoje em dia, se você for parar a pensar, eu trabalho muito com isso, fora da sala de aula, já pensando nessa parte de IA na educação, e a gente está chegando a resultados que são um pouco assustadores. Assim, pra gente que um dia, eu peguei... Na minha geração, eu peguei aquela transição meio de não ter internet para já ter internet. Mas eu, né, ainda onde que a gente tinha que esperar meia-noite para poder usar. Então, eu tenho um pouquinho resquício dessa noção do que é não ter internet. Você nunca usou a Barça, né? Não vou falar muito, não, você não vai entregar a data. Não vai entregar a idade. Tinha Barça lá em casa, mas eu peguei aquele finalzinho. Então, que tipo assim, não fui muito usuário da Barça, né? Eu não cheirava a Barça igual outras pessoas ainda. Quem nunca teve alergia com a Barça não sabe o que é estudar. Mas o meu ponto é essa volta que eu dei, incluindo a parte de inteligência artificial, o que será da educação para o futuro, assim, no ponto de vista para vocês? Porque a gente está num limiar aí entre a inteligência artificial, entre o aluno na sala de aula, entre a proibição do celular. São vários fatores que no meu ponto de vista, eu acho que vai ter alguma mudança em breve, talvez aí no nosso meio, seja por falta de professores que não queiram mais, ou uma mudança mesmo. Aí eu vou perguntar para Rafael, para Maurício, para Rodolfo, o que vocês acham? Eu acho que é um tema interessante. O professor que está querendo dar aquela mesma aulinha de sempre, ele vai cada vez mais ficar com menos espaço. E enquanto o professor que estiver inovando, estiver mostrando coisas diferentes, ele vai ter cada vez mais espaço. Porque acaba que a inteligência artificial, como você falou, está assustadora e tem coisas que realmente a gente pode falar que substitui o professor. Nunca que vai ser substituído o professor, né? A figura do professor. Mas o jeito do aluno estudar, eu penso um pouco sim. diferente. Eu penso assim. Diferente. Eu penso um pouco diferente de Maurício. Eu acho que a aula de qualidade nunca vai acabar. Nunca. Ponto. Isso é uma coisa. Então, eu acho que quando a gente faz o nosso trabalho com excelência, nós damos uma boa aula, nós conseguimos fazer uma excelente... Temos uma boa oratória, conseguimos explicar de uma forma clara e direta, que o aluno entenda, que as pessoas entendam. Eu acho que isso nunca vai acabar. Eu falo, eu não tenho medo de ficar sem emprego. Porque eu tenho menos ainda do jeito que tá. Eu confio que o que eu faço é de alta qualidade. A questão vai ser o seguinte: como que o nosso meio de educação vai se inserir no momento atual? Será que a gente vai se render a essa instantaneidade, essa coisa muito rápida? Cara, me incomoda profundamente, vou ser verdadeiro, me incomoda profundamente quando eu escuto gente falando que tá vendo meus vídeos de acelerado. Eu entendo, mas as pessoas têm que pensar assim, cara, você perde coisas ali. Eu gosto muito daquela ideia de que você tem... Passar no vestibular não pode ser um objetivo.
ele é um resultado. Por que ele é um resultado? Porque o seu objetivo é estudar hoje. Porque o objetivo é uma coisa imediata. Eu quero chegar nesse objetivo aqui, mas é uma coisa que está ao meu alcance. O vestibular está lá longe, ele ainda não está ao meu alcance. Então eu falo assim, não, meu resultado. Resultado de quê? De estudar, de prestar atenção, de fazer um bom caderno, tudo isso. Então, assim, eu não acho que a educação... O professor vai ser substituído, eu não acho. Eu acho que o professor ele vai ser... Não, mas eu também não acho isso, não. Adaptado, ele vai ter que se adaptar. Sim. Isso não tem para onde correr. Como eu acho que o professor antigamente, que era só quadro, hoje ele já se adapta a saber entrar na tecnologia. O professor que tem restrição à tecnologia, ele vai perder espaço. Ele não estou falando que vai ser substituído, mas ele perde espaço para o professor que tem facilidade. Eu acho que esses professores... Vai depender da qualidade do professor que tem acesso à tecnologia. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui fazer estágio, na época da faculdade, eu fui trabalhar em uma escola que eu tive aula, lá no Izepan. E aí eu tive uma professora de matemática que era muito rigorosa, muito exigente. Ela nunca esboçou um sorriso em sala de aula. Tá, Maurício, mas e daí? E daí que eu aprendi tudo da aula dela. Ela dava aula expositiva mesmo, botava no quadro, a apostila ela tem que copiar no caderno e tal, dava aula dela, o visto dela. Até hoje, se você me perguntar, eu sei certinho o que ela deu naquele ano. Medida de tendência central começou, depois foi para expressões numéricas, eu sei até hoje. E aí, quando eu fui para o estágio, eu só estudei um ano lá com ela. Quando eu fui para o estágio, eu encontrei com ela. E ela estava readaptada. Não sei se na secretaria ou na biblioteca, mas ela estava readaptada em outro lugar, fora de sala de aula. E ela foi a primeira vez que ela deu um sorriso. Ela, você foi meu aluno, não lembrava, né? Lógico, era criança. Me deu um abraço e tudo mais. E eu fui conversar com a diretora. Ela me deu aula de matemática. Ela, pois é, né? Ela era muito boa, né? Mas para hoje as crianças não estavam aceitando mais. O jeito dela hoje não estava sendo aceito, sabe? Então, é aquilo que eu falei, é assustador. Mas eu penso nesse modo, sim. Se você tiver restrição ao uso de coisas novas, aí vai ficar complicado. Porque as crianças são diferentes. Não são os mesmos adolescentes, as mesmas crianças. Mas eu também acho que tem... Eu acho que existem alguns poréns aí em cima disso, que é o seguinte. Depende muito da área. Vamos pensar assim. Dependendo da situação, a gente está preso ou no material didático, ou, dependendo, um professor de pré-vestibular, ele está guiado por determinadas situações, né? Então, depende muito do segmento que você está trabalhando. Agora, uma outra situação que, não quero me expressar mal, mas assim, o aluno não está me aceitando, mas será que ele sabe realmente o que é bom para ele? Sim, sim. Entendeu? Porque aquela pessoa está ali há 20 anos na sala de aula, fazendo o mesmo trabalho com resultados excelentes, pessoas que foram formadas e que aprenderam e que se desenvolveram ao longo da vida, e aí chega um adolescente que sabe desse jeito eu não quero fala mais. Assim, desse jeito eu não quero, para mim você não serve. Eu acho que é uma coisa muito delicada, entendeu? Eu acho que a história de cliente é cliente, aluno é aluno. O aluno, para mim, ele continua sendo aluno, não importa onde ele esteja. Falando em tecnologia, o Douglas vai passar um negócio aqui pra gente, porque a inteligência artificial, ela cria várias coisas, né? E aí o Douglas vai plotar aqui pra gente, olha isso aí, ó. Isso aqui, gente... tá aparecendo lá. Não, tá não dá nem pra não reconhecer quem é. Quem é esse cara aí? Pois tá com a mesma camisa, por sinal, né? Tá com a mesma camisa. Então, olha só, isso aqui foi feito... O engraçado é que ele faz certinho. E é o quadro dele. O bizarro foi ele fazer certinho um quadro, né? Tipo assim, a única coisa que eu pedi, eu falei assim, ó, brinque com a situação dele ser professor de química. Que aí ele criou essa expressão que ficou muito legal, ficou bacana. Muito show. Pode passar outro aí, Douglas. Vamos ver se tiver... Esse aí alguém já sabe quem é? Esse é o Brandão, né? Veio com o filho acoplado ali, ó, junto. Mas ficou muito bonito. Eu acho que ele foi muito generoso. Eu achei que o Brandão ganhou muito com essa ganhou. Eu também. Quando Brandão... Minha nossa! Da Oliveira. O GG da física. Esculacharam o Olivier. Rapaz, aí o Nhonho... É o Nhonho ou o Olivier? Dá uns traços com o Olivier, né? A gente vai falar que é o Olivier. Dá uns traços. Aumentar. Gente, o Olivier tá muito menor que isso. Porque o professor Lúcifer... Tá vendo? Essas coisas da inteligência artificial que a gente não pode confiar. Aumentaram umas 4 arroba ali, Olivier. E o tema ainda, dilatação, aí fica complicado. Expuseram ao sol, fazer o quê? Caraca.
Aí, eu também, a inteligência artificial foi generosa comigo, olha como que eu fiquei bonito ali. Parece até mais novo. Sem barba ali, né, tudo mais. Quadro livre. Tá bacana. Aí, esse aí também ficou muito show. Olha o boca aberta. Rapaz, aqui não é por nada não, igual. mas eles representaram bem meu desenho lá no fundo. Não, pô, ficou ficou maneiro o quadro. É porque quem não sabe, gente, os quadros de física, todos os quadros que tem lá, foi o professor Rafael que fez, porque a gente não tem a competência. Não tem a competência. Não tem a capacidade, lógico que teve. Não, cara. olha só, a gente faz o quê? Então, até o processo criativo, né? Eu fazia isso aí tudo eu fazia no tablet e mandava, Rafael, ó. É isso que eu quero. Isso que precisa vir no quadro. É isso que eu quero. Dá vida isso aí. E aí a gente entrava. Agora eu tô tentando entender aquele ônibus ali, ó. Tem uma mulher em cima de uma tipo Tasmania, era né? movimento relativo. A pessoa parada vê o ônibus porque movimentando, ele desenhou mas certinho. quem tá dentro do ônibus vê a pessoa se movimentando. Rafael aprendia muita física. Eu aprendi física. Eu acho que se você colocasse uma lâmpada ali, aparecia a mulher saindo da lâmpada ali. Não, é porque ele desenhou errado ali, só porque esse desenho aí era uma pessoa em cima de uma pedra. Entendeu? Tipo uma pedra. Observando. Sentada olhando o ônibus. E a de baixo ele desenhou certinho, ó. Que era o movimento da pessoa, a trajetória vendo a pessoa que tá fora e dentro do avião. Isso é sensacional. Não, isso aí que eu falei, é assustador. Mesmo com os detalhes, assim, que às vezes dá tem que ajustar, mas só que, por exemplo, bigodinho fininho. O Einstein ali, ó, ele fez também, ó, que eu tava com a camisa do Einstein. Ele fez, só não colocou ali, mas ficou bem bacana, né? Tem mais algum aí, Douglas? Ali, ó. Eu, na época... Rafael magrinho, né, Rafael? Magrinho. Passando fome. O Rafael não fez uma dieta forçada, não sei ali, hein? E o quadro ficou também perfeito ali, ó. Eu acho que até as letrinhas ali, ele não comeu letra nenhuma, né? Dessa vez não. Ali, ó, o arroba do professor ficou, olha, ó, Scorpio, Simpson. Sou Simpson. Ele erra todos os arrobas. Maia é o Simpsons. Sim, o arroba, ele tem uma dificuldade com arroba, né? Foi ou tem mais Acho que todos os arrobos que ele tirou, ele botou no peso de Olivier. Né? Tadinho, Olivier agora dá uma emagrecida. Mesmo Maurício falando que não. Mas pô, emagreceu pra caramba, mano. Acho que fechou, né, Douglas? Tem mais nenhum não, ou tem mais algum? Aí não, foi. Agora é a gente mesmo, não é inteligência artificial não. Deixa eu ver. É a gente mesmo. A gente, então, a gente acabou de ver isso daí, né? A gente fica... Pra onde isso vai? Porque o aluno, ele pode agora, né, brincar com isso, se ele quiser. Se ele quiser usar a inteligência artificial pro bem, assim, ele vai poder usar, mas também, né, é aquilo. Eu concordo perfeitamente. Eu acho que não... Minha pergunta até foi nem pensando somente nos alunos, mas sim também na próxima geração de professores. Porque todos esses professores tradicionais que a gente vê, eles vão uma hora morrer, né? Sim. Eles podem dar aula até 80 anos. Mas às vezes a inteligência artificial vai dar um gásinho a mais ali neles. Mas a minha preocupação, que eu acho que, tipo assim, e é uma coisa que eu tenho refletido muito sobre essa parte da educação, que é o objetivo da educação hoje, eu acho que virou muito assim, o aluno passar para um vestibular. O aluno entra numa escola, seja ela qual for o seu ensino, o objetivo dele não é aprender em si, é passar por uma prova. E eu acho isso ok, se você tem um objetivo ali, beleza, você vai fazer... É a mesma coisa de você fazer uma analogia que eu vi um professor fazendo esses dias da carteira de trânsito, né? Você tirar a carteira. Todo mundo sabe que a gente aprende a tirar a carteira, não necessariamente para saber dirigir. Tem muita gente que passa numa prova de direção e não sabe dirigir porque aprendeu a fazer aquela prova específica. Porque ele não estava preocupado em si em dirigir, sim em passar naquela prova específica. Mas eu acho que a pessoa que aprende a dirigir, ela passa na prova de carteira sem problemas nenhum. Então, o meu ponto eu falo muito isso para os alunos, que às vezes o aluno chega e fala: Pedro, eu não gosto de física, eu não vou usar física para nada. Mas eu falo para eles que, na minha percepção, ele tem que entender que ele vai ter problemas que ele vai ser submetido ali, que ele vai ter que aprender a resolver, mas não a física em si é importante, mas sim ele saber solucionar aquilo a partir de um conhecimento prévio. Então, saber apagar um fogo ali que seja. Não, mas é um problema meio assim, se você tem um problema, como é que você resolve esse problema? Eu acho que os estudantes hoje, eles estão muito condicionados ali por exemplo, você pega a redação, você pega uma redação, o cara sabe fazer uma redação perfeita ali, seguindo todas
as métricas. Eu vou citar a Bauman, vou citar não sei o quê. Mas, tipo assim, ele sabe que ele vai ser submetido àquilo ali, ele sabe que ele vai ter que fazer aquilo, mas o problema é quando ele não tiver certeza do que fazer. Eu sempre faço analogia com empresa, com alguma coisa, às vezes seu chefe, ele chega ou acontece um problema que você vai ter que dar uma solução que antes você nunca se deparou com aquilo. E eu acho que o que diferencia o bom estudante ao estudante mediano, ou então estudante, é aquele que ele consegue pensar fora da caixinha nesse aspecto, entendeu? E eu tenho a preocupação com que os nossos estudantes hoje vão ser professores daqui a 20, 30 anos, do seu filho, da sua filha, da sua filha, vão ter professores que provavelmente ainda não são professores hoje. Eu vou educar meu filho em casa. Cara, eu acho que essa pergunta cai muito no que o Rafael falou. Entendeu? Tipo, o aluno ele tem que entender que o ser aprovado é uma consequência. Ele vai colher aquilo que ele plantou. É o resultado. Entendeu? Então, assim, ele não tem que focar na aprovação. Ele tem que pensar no aprendizado, no processo, porque a aprovação ela vem naturalmente. E aí, dentro dessa ideia, aí a gente tem que pensar no professor também, como construtor, né? Porque daí a gente pensa assim, se você tivesse que pensar Maurício Rafael, no Maurício Rafael de 10 anos atrás, do passado, ou no professor que você encontra hoje, o que você diria pra ele, por exemplo? O que você falaria assim, pô, Rafael, tipo lá de 10 anos atrás, o que você acha que ele precisa se ajustar? O que você acha que você poderia melhorar? E o professor de hoje, baseado na experiência que se tem, na experiência que o canal trouxe, por exemplo, nesses anos de desenvolvimento, porque é uma coisa que a gente falaria assim, compre Bitcoin, Pedro. Compre Bitcoin. Isso é importante. Sabe, porque não vai ser da época dele, aquela propaganda, compre batom. Sim, era da época. Você compre Bitcoin. Pedro é mais novo, né, Pedro? 28. Faço 29 amanhã. Pedro é mais novo. Não é realmente da época dele. Que beleza, hein? Parabéns, então, Pedro. Aí já adiantando. Vai comemorar Vai 29 cantar parabéns no aniversário do casamento do Olivê. No casamento amanhã estarei. Que beleza, hein? Eu acho assim, que se eu pudesse fazer... Assim, essa questão do melhorar... Pô, eu há 10 anos atrás, o que eu mudaria? Eu acho que eu não gosto de dizer que eu mudaria, por um motivo muito simples. Eu acho que eu sou resultado do que eu fiz. Sim. Entendeu? Eu falo isso muito para meus alunos. Cara, eu sou resultado de todo o processo que eu passei. Então, claro, muitas coisas hoje eu faço muito diferente, mas eu só consegui chegar no que eu estou hoje porque até eu pelos passei erros que pelas a gente cometeu, loucuras. às vezes, né? Pô, por que o quadro hoje é bom? Porque eu fiz uma vez, ficou uma merda, fiz outra vez, ficou mais ou menos, fiz outra vez, ficou legal. Agora, peraí, o que eu posso fazer para melhorar? A história do errando que se aprende. Mas literalmente. Assim. Cara, eu sou muito daquela ideia de que educação se faz no trauma. Eu acho que trauma, não, por favor, não é traumatizar a pessoa. Atenção, aluno, segunda-feira. O trauma é o baque, é a mudança de uma hora para outra. Isso eu acho que é muito importante. Essas mudanças. É travar no que tá dando errado e falar assim, eu preciso fazer diferente. E é uma coisa que eu falo muito para a geração de hoje. A geração de hoje, ela tá muito mal acostumada com adverso, tudo ser dado para mãozinha aqui, ó. Tá aqui, meu filhinho, ó. Não é assim, cara. Eu acho assim... Você dado mastigadinho já, né? Isso. E eu falo muito, muito o seguinte. Eu gosto muito de dar esse exemplo. O Bernardinho do vôlei. Ele falava assim... Eu lembro muito do Bernardinho numa final de um mundial de vôlei. Acho que foi o primeiro ou o segundo mundial que o Brasil ganhou de vôlei. E o último ponto foi um ace do Giovanni Gávio. Uhum. E aí eu lembro do Bernardinho puto no banco, xingando uns pontos antes, xingando o Giovanni que ele tinha errado um saque, alguma coisa assim. Aí, cara, eu fico pensando na cabeça do atleta ali na hora. Porra, o bicho tá me xingando, tá me dando um esporro gigantesco que eu vou entrar em quadra. Eu vou sacar de novo. E a geração anterior, a nossa geração, eu acho, falava o quê? Porra, se eu errei, eu preciso acertar. E se colocava, cara, eu vou acertar, eu preciso acertar e eu sei como acertar. Hoje, eu acho que se você pega um aluno, dá um esporro, mas um esporro bem dado, ele chora. Sim. É engraçado você falou essa do Bernardinho, né? O pessoal falava a forma com que ele
guiava a Hoje equipe ele dele, não trata da mesma entendeu? maneira, mas... Só que ele é um dos grandes vencedores. dos maiores, Exato. talvez. Será que Mas era tão ele ruim mesmo, assim? Mas ele mesmo se rendeu. Porque ele mesmo fala que hoje não dá mais pra Pra fazer você o tratar mesmo, né? daquele jeito. O Jorge Jesus era muito assim, né? O pessoal fala muito dos jogadores que... Mas não dá mais pra você tratar porque a geração não reage mais do mesmo jeito. Você não vai conseguir extrair o melhor do aluno desse jeito mais. Mas isso eu acho que é uma culpa também nossa, assim, da geração... Dos professores? Não, eu acho do todo geral, mundo. dos pais desses alunos, eles talvez eles... porque eu acho que isso tudo começa em casa, né? A educação começa em casa. Eu tenho muito essa dificuldade, por exemplo, falando do aluno não poder receber uma nota, não é uma nota negativa, mas não quero nem me expressar mal também, falando igual o Rodolfo, mas ele não consegue receber uma coisa... assim, uma punição, talvez, porque ele, por exemplo, ele faz coisas erradas ao longo do ano todo. E no final do ano, às vezes, ele é recompensado em vez de ser punido. Eu acho que essa ideia de punição é a palavra que eu quero usar. A punição faz parte do aluno entender o processo. Eu não vou nem falar punição, eu acho que é simplesmente o ser contrariado, é o receber o não. Existe essa dificuldade, entendeu? E eu vejo que ao longo da vida, você vai receber mais não do que sim. É importante entender isso. E você tem que é ele que vai fazer você aprender. E ele vai fazer Só você que a crescer. geração ela tem dificuldade de ser contrariada, ela tem a dificuldade de receber o não. Então, Isso dá até um outro podcast, né? É verdade, exatamente. Isso daí é uma discussão assim, bem isso complexa. daí eu particularmente sou uma pessoa que fala... Eu falo muito isso com meus alunos. Eu falo que a vida vai te dar muito mais não do que sim. Sim, exatamente. Você vai ter muito mais queda do que vitória. E aí são essas quedas que vão te fazer ter vitórias. É aquela história, né? É sobre o quanto você aguenta apanhar, né? Isso, exatamente. Essa é a lição da vida é o quanto você aguenta apanhar. E você sendo pai hoje, que você não era no início do canal, né? Ah. Isso mudou Completamente, cara. a sua percepção até com seus próprios alunos na sala de aula? Ou ainda não deu para poder... Não, eu acho que a educação é muito ainda distante do que eu tenho de aluno, é muito distante do que eu tenho com meu filho, mas não quer dizer que eu já tenho um rigor com meu filho tão intenso quanto eu tenho com meus alunos. Entendi. É aquela Você história acha de que foi o dentro da idade dele, Ele ter a responsabilidade Isso. dele. Eu vejo isso. Entendeu? Eu vendo Guarda de fora, assim, eu vejo guarda o que o Rafael brinquedinho é bem... dele depois dele Isso. brincar. É a fralda Rafael- que ele vai jogar no Isso aí. lixo. Rafael é exigente dentro da medida ali com o Bento, e isso Você é acha que bom, foi o porque contrário, é o o fato que de ele ser critica professor em outras famílias, vamos dizer assim, ele consegue Eu botar acho na prática. que eu olho ali, né? assim, eu falo assim, pô, meu filho, ele vai ter uma educação, você pode falar o que for do meu filho tem limite. Meu filho sabe onde ele É o vai que estar. falta hoje em dia, né? E é aquela coisa, eu vou chegar e falar assim, pô, eu lembro claramente, minha esposa brigou comigo, inclusive, desculpa, meu amor, mas teve uma noite que ele tava com muito sono, mas eu tinha combinado com ele que ele ia jantar e depois ia juntar os brinquedos. Eu sei que eu exagerei, eu não precisava ter feito ele juntar, mas ele começou a fazer certas coisas. Ele começou a jogar peça pro chão. Eu falei, não, agora você vai juntar. Ele tem 2 anos e meio. Eu concordo, 2 anos e meio. Mas só que eu estava do lado dele. Ele tem a responsabilidade dele com os brinquedinhos dele. Eu estava do lado dele, ele ia catar. Aí a gente fica assim, pô, precisava fazer isso. Cara, podia até ser. Mas se eu voltasse atrás ali, ele não ia entender. Mas ele ia sacar que toda vez que ele fizesse isso, ele não ia mais precisar Ia de ser Aquela legal, história, às ia vezes ser dói bom. mais em você Isso. do que nele. Mas Que é doa. importante pra mostrar pra ele que, Exato, assim, exato. tipo... E eu falei, eu poderia estar errado, mas naquele momento eu ia até o fim. Entendeu? Talvez hoje eu você teria não feito podia de outra recuar, na maneira. verdade. Hoje eu teria feito de outra maneira. Tá? Hoje eu teria feito de outra maneira. Porém, ali eu iria até o fim. Não teria como voltar, entendeu? Então mas eu vou dizer, eu acho que como pai eu posso errar. Como professor tem eu esse tenho direito menor. também, né? Eu acho que como margem é professor menor. eu acho que a margem é menor. Eu não posso errar como professor. Porque como professor eu não estou lidando com o meu filho, eu estou lidando com o filho dos outros. E eu não estou lidando com uma vida, eu estou lidando com muitas vidas. Eu falo pros meus alunos que professor, ele não ensina, ele trabalha com sonho. Vendedor de sonho. Ele é vendedor de sonho. A gente, principalmente, que trabalha com esse público pré-universitário e tal, eu falo assim, tipo, eu trabalho com sonho. A gente, nos cursos, a gente leva muito a sério por causa disso. Não é
uma aula somente, entendeu? É o sonho, às vezes é o aluno que tem só aquela oportunidade, entendeu? Eu falo pro meu aluno de começo de ensino médio, começo de ciclo, primeiro ano, eu falo assim, eu não olho vocês no final do ano, eu olho vocês daqui a 3 anos. Então eu trabalho para que daqui a 3 anos, para que no final do ciclo você alcance aquilo que você está buscando, independente de qual seja essa... Então eu acho que é esse o detalhe, é você entender que é o sonho e que cada aluno ele pensa de uma forma diferente. Então a seriedade, essa margem, ela diminui muito por causa disso. A seriedade ela aumenta por causa disso. Sim, certamente. Né? Eu acho que o trabalho do canal ele é muito por causa disso. Essa ideia de levar oportunidade, estrutura, conhecimento, informação, acho que essa... Perpetuar também aquela informação. Exatamente. Porque tá ali. E também acho que a eternizar, essência do processo é essa. Eu acho que é isso bacana. Eu acho que tá eternizado também. Uma coisa que vai ficar aí, né? Pra história. Eu acho que daqui a 10, 15 anos eu ainda vou olhar aquela primeira aula do canal e vou achar uma merda ainda. Sim. Mas tá lá. É uma merda que todo mundo vai poder ver. Mas que provavelmente vai continuar sendo a aula mais assistida. Mas é o que eu vou falar pra vocês. Aquela aula, ela tem uma frase por trás, que é o quê? O feito é melhor que o perfeito. Exatamente. Se não tivesse ocorrido aquela aula, aí não teria canal. Eu brinco muito, eu falo que o ótimo é inimigo do bom. Exatamente. O feito é melhor que o perfeito, cara. Ninguém vai conseguir fazer perfeito de cara. A gente vai melhorando. Então, o que tá feito é o que existe. Perfeito não existe, então... Eu acho que deu pra gente entender um pouco, né? A gente falou aí do início do canal, falamos dos projetos futuros, com certeza... Eu e o Rodolfo e outros professores com certeza vamos aparecer aí, talvez, em breve, que eu acho que o canal merece os 100 mil inscritos, merece atingir ainda mais. E como aqui eu e o Rodolfo tomamos conta aqui, né? A gente agradece vocês aqui pelo papo, né? E a gente quer finalizar aí pedindo, obviamente, para todos se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal. Continuar assistindo todas as aulas. Deixar os seus comentários lá, né? O que vocês esperam ver, quais tipos de aula vocês querem, né? Aqui o professor Rafael Valeu, galera. o professor Obrigado, Maurício com a placa de 100 mil. E meus parabéns aí para vocês. Agradecer a galera que contribui, que assiste, que acredita. Acho que isso é o mais importante aí. Porque se não tivesse o pessoal que acreditasse nisso, não teria chegado no que chegou hoje. Então acho que isso daí é o que... Importante agradecer vocês pela oportunidade. Eu acho que a gente está aqui trocando uma ideia. Sim. A gente tem as nossas aulas lá que aparecem de vez em quando e futuramente terão outras. Mas eu acho que vai abrindo outras portas e a ideia é tentar disseminar conhecimento para a galera, porque eu acho que conhecimento é o que liberta. Sim, Esse é o detalhe. Mas é importante o quadro livre dentro da casa de todo mundo aí para levar conhecimento. Acho que isso é bacana. Com certeza. Eu que agradeço demais a presença de vocês dois. Acho que vocês fazem parte do nosso processo, né? E acho que, assim como eu e Maurício, a gente começou um projeto, a gente também tem outros projetos, nós vamos ter novos projetos. E o Quadro Livre está aí para isso. Ele é um espaço livre. Democrático. O espaço é um espaço democrático. Quem quiser chegar, gravar, trocar junto. Você é professor, tá a fim de trabalhar com a gente, quer se divulgar, quer ter uma parada bacana, quer fazer um projeto legal, vem pra gente, vem conversar com a gente. Sim. A gente vai fazer, vai produzir, a gente vai ver o que a gente pode fazer para poder melhorar para todos. E a flexibilidade é bacana, né? Porque é engraçado como a gente tem um monte de projeto, né? Seja o Quadro Livre ou seja qualquer outro projeto que a gente de vez em quando mete a cara. O Quadro Livre tem prioridade para mim. Pessoal, queridos, muito obrigado mesmo. Valeu, obrigado por essa plaquinha aqui. Em breve mais episódios aí. Valeu, tchau, tchau. Valeu, galera. Valeu, galera. Até mais. Tchau.